eu elejo um conceito de democracia, carrego tudo que eu chamo de democracia naquele conceito, e depois eu aplico aquele conceito a uma realidade, e eu tenho aí um contraste. Esse contraste me permite fazer um diagnóstico. Eu tenho de tirar uma chapa de pulmão todos os anos. A minha médica tem na cabeça dela o que ela aprendeu na faculdade de medicina. Um modelo ideal de pulmão de alguém na minha idade, com pulmão saudável e que nunca fumou. E aí ela contrasta com o meu pulmão, alguém que sempre fumou, ainda que não cigarro, mas cachimbo, e que, de certo modo, parou depois de ter tido um problema que parecia ser um problema de coração. Ela faz um diagnóstico até hoje para ver se o estrago que eu fiz ao fumar cachimbo durante 40, 50 anos. Não é? Então, vejam, o que eu estou fazendo com vocês é isso, é desenvolver uma tipologia, que foi a tipologia da sociologia do direito na sua fase inaugural, que é montar um modelo de análise, e esse modelo de análise é aquele modelo que eu apresentei, foi o primeiro modelo que eu apresentei na aula da semana passada. O sistema jurídico tem por finalidade neutralizar o caráter autodestrutivo da sociedade. A finalidade do sistema jurídico é carrear, canalizar, absorver os conflitos, biodegradar, mastigar esses conflitos e devolver à sociedade esses conflitos sob a forma de uma solução judicial, sob a forma de uma lei aprovada ou sob a forma de uma política pública. Não é? Então, basicamente, quer dizer, o que eu vou é dar continuidade a essa metodologia, a esse tipo de trabalho, ainda hoje, no sentido de tentar explicar o que é esse modelo, como é que ele funciona, e para isso, mais uma vez, eu vou trabalhar uma questão prática. Eu gostaria que vocês acompanhassem o que está acontecendo. Hoje vai começar daqui às 10 horas da manhã, portanto, daqui às 2h30, uma sessão na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A Câmara vai debater um projeto de lei que foi apresentado em 2016 por um importante deputado evangélico, não é? Vocês sabem que os evangélicos há muito tempo vêm crescendo do ponto de vista de participação política, usando os seus fiéis como cabos eleitorais. E esse projeto é de autoria de um deputado chamado Sóstenes Cavalcante, de Alagoas, se não me falha a memória. E ele tem aqui uma crítica que ele faz para apresentar esse projeto na sua justificativa com relação ao Poder Judiciário. Quer dizer, o que ele vai dizer é que o Poder Judiciário julga uma série de questões de interesse do Legislativo e do Executivo, mas ninguém julga os processos de interesse do próprio Judiciário. Quer dizer, é uma falta de compreensão absolutamente absurda e cabal desse deputado da tripartição dos poderes. E o que ele fez foi apresentar um projeto de emenda constitucional em que ele vai dizer, basicamente, que é preciso definir os crimes de responsabilidade dos juízes. É preciso definir os crimes de responsabilidade dos juízes. Tipificar os juízes como autores de crime quando eles não interpretarem a lei, não é? Isso traz para nós, vocês que são alunos de direito, que já tiveram introdução e que vão ter, como eu vou mencionar hoje mais à frente, direito constitucional, isso que este homem está falando é uma tremenda asneira, não é? Há um programa na Rádio Cultura do maestro Jamil Maluf, em que ele diz o seguinte: a música tem duas criações, a criação do compositor e a criação do intérprete. Quer dizer, todo intérprete tem, não é, alguma dimensão subjetiva na interpretação do direito. Quando ele pede uma interpretação, quando esse deputado pede uma interpretação literal, o que ele pede é algo impossível. No fundo, o que ele quer é ameaçar, intimidar os juízes, no sentido do Supremo, para que votem a favor dos interesses de uma classe política profissional, não é? E aí ele vai dizer o seguinte: quem não interpreta literalmente o direito é um ativista judicial. E ele diz que o ativista judicial é que ele interpreta o direito além daquilo que o direito quer dizer. Vai ser apresentado hoje um parecer da deputada, uma deputada bolsonarista, muito fiel aos filhos do Bolsonaro, que tem interesse nisso. É uma deputada, não sei se é de primeiro mandato, chamada Cris Tonieto, e ela vai dizer que o Supremo Tribunal Federal, do seu posto de guardião da Constituição, não apenas está se substituindo ao Congresso Nacional, como também, o que é muito pior, ele está fazendo tábula rasa do próprio texto constitucional. Ela vai dizer hoje: o Supremo vem esvaziando completamente o sentido objetivo das palavras da Constituição, substituindo
pelo programa ideológico dos seus 11 ministros. Ela chega a dizer que tem ministro comunista no Supremo Tribunal Federal. Ela vai dizer que a Constituição não está sendo interpretada num sentido determinado e objetivo. O Supremo vem alterando o sentido literal da Constituição e por aí vai. Eu gostaria que vocês acompanhassem a minha aula pensando neste problema especificamente, não é? Eu gostaria que vocês pensassem especificamente nesse problema. No caso do judiciário, durante 20 anos eu trabalhei fazendo uma sociologia do judiciário e, de certo modo, fui um dos que começou a discutir um pouco a inserção do judiciário no sistema político e o seu papel como neutralizador de conflitos. Na composição atual do judiciário, eu tenho um colega de carreira, eu tenho pelo menos 2 ou 3 ex-alunos que são ministros do Supremo, e tenho pessoas que eu conheci ao longo da minha carreira profissional. Quer dizer, talvez 7 ministros ou 6 ministros, metade do Supremo, eu conheça muito bem, sendo que 3 ou 4 foram meus alunos de pós-graduação e de graduação. E não tem nada de comunista, e nós vamos ver o que é que está acontecendo, por que é que se fala na crise do judiciário no Brasil de hoje. Vamos começar a aula. Eu fiz essa epígrafe, não? Quero que vocês percebam que a questão que eu vou levantar hoje diz respeito, está programada, essa aula de hoje está programada há muito tempo, mas ela, para mostrar a atualidade da aula, tem muito a ver com essa votação que será feita hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Eu não sei o quanto ontem a CPI, no depoimento do Mandetta, vai esvaziar ou não, nós vamos ter o Taish falando hoje na CPI, mas, de qualquer maneira, é grave, é muito grave o que nós estamos vendo com relação das acusações do Executivo, das milícias bolsonaristas com relação ao Poder Judiciário, primeiro acusando o Judiciário de fazer interpretação ideológica e alguns juízes serem comunistas, o que é absurdo do ponto de vista ideológico, não? Para quem conhece esses ministros. Mas, em segundo lugar, está trazendo algo que para vocês vai ser importantíssimo, o que é a interpretação do direito. Quais são os limites da interpretação do direito? Como é que esse direito é posto e como é que ele é interpretado num contexto de uma sociedade tão dinâmica que não consegue estabelecer um mínimo de rotina, um mínimo de tradição, como é o caso da sociedade brasileira. Eu, fazendo um pequeno resumo do que eu disse nas 2 aulas, na primeira aula, o que eu procurei dizer a vocês é, com base naquele modelo de sistema legal do professor Lawrence Friedman, que nós temos um sistema jurídico que canaliza, não é, os conflitos trazidos pela sociedade. Dependendo da dinâmica da sociedade, dependendo daquilo que eu chamei de conflitos de classe, que podem tensionar mais ou menos, dependendo do crescimento da economia e da distribuição de renda, o equilíbrio social, dependendo dos grupos e movimentos na disputa por recursos escassos, dependendo do peso dos fatores culturais e religiosos na sociedade, dependendo das estruturas econômicas, mais crescimento, menos crescimento, dependendo de uma série de fatores da vida social, nós vamos ter mais conflitos ou menos conflitos. O que eu disse é que o judiciário absorve alguns desses conflitos. Ele absorve os conflitos que ele julga mais importantes para manter a segurança da sociedade, para garantir a continuidade das relações sociais, apesar da conflituosidade da sociedade ser intrínseca a ela. E, a partir daí, eu mencionei que o sistema jurídico trabalha com o sistema legal, ele faz um processo de filtragem desses conflitos, ele também tem elementos processuais, ele divide o trabalho jurídico em instituições, eu tenho a Defensoria Pública que defende, e os advogados que defendem, eu tenho as procuradorias de justiça, ou seja, o Ministério Público que atacam, eu tenho o judiciário, ou seja, nós vamos perceber que o sistema jurídico é internamente diferenciado em carreiras que têm funções específicas. Há uma carreira que defende, há uma carreira que, em nome da sociedade, acusa, e o juiz tenta, de certo modo, arbitrar o conflito depois de ouvir a defesa e o ataque. Chamei a atenção de vocês que existem os elementos procedimentais ou processuais, processo civil e o processo penal, e, normalmente, não é, o processo é tido como uma disciplina menor, ou, se quiserem, uma disciplina mais mecânica da engenharia jurídica. Mas, se nós olharmos sociologicamente o processo civil ou penal, ele é importantíssimo. Quer dizer, dependendo de uma regra processual, que é a legitimação para agir, ou seja, a possibilidade que vocês têm, que eu tenho, que as organizações não governamentais, que as classes sociais têm, de levar um conflito para o judiciário, dependendo como essa regra, não é, legitimação para agir, quem é que tem legitimidade para impetrar um processo no judiciário?
dependendo como vamos dizer, legitimação para agir estiver redigida no Código de Processo Civil, nós podemos ter uma entrada maior de conflitos interindividuais e uma barragem na entrada do judiciário dos conflitos coletivos. Nós vamos ver numa aula específica que, durante muito tempo, principalmente o regime militar, confundia conflito coletivo com luta de classes no sentido marxista da palavra. E, com isso, o regime militar, no Código de Processo Civil de 1975, procurou restringir ao máximo a entrada de conflitos coletivos, não é? Praticamente restringia os conflitos coletivos à justiça do trabalho, aos conflitos intersindicais, e criava uma justiça específica para o conflito do trabalho, que era considerada uma justiça absolutamente secundária e valorizava, acima de tudo, os tribunais de justiça e a Justiça Federal na perspectiva dos conflitos interindividuais. Isso vai mudar com os conflitos coletivos, a começar pelos direitos difusos, depois pelo avanço do direito do consumidor e depois pelo avanço dos litígios estratégicos pelas ONGs e pelos movimentos sociais e pelos coletivos do Brasil. Então, o que eu quero dizer é que, na primeira aula que eu dei a vocês, eu disse que o sistema jurídico tem esta capacidade de absorver os conflitos, canalizar os conflitos que o sistema jurídico considera os mais importantes, e, a partir daí, ele tenta, vamos dizer, administrar esses conflitos para garantir o tecido social, a integração do tecido social. E ele responde a esses conflitos sob a forma de um julgamento, sob a forma de um processo legislativo ou sob a forma de uma política pública. Ou seja, o sistema judicial trabalha dentro de uma resposta especificamente, como é que eu poderia dizer, jurídica, uma decisão ou um acórdão judicial. O legislativo, que faz parte do sistema político, como o judiciário também o faz, responde sob a forma de leis, projetos de lei aprovados. E o executivo formula políticas públicas, políticas educacionais, de segurança, de saúde pública, etc, etc. Com isso, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que o judiciário, ou melhor dizendo, o sistema político do qual o judiciário faz parte, tem aí 3 funções que são funções importantíssimas. A função do sistema político-jurídico, a primeira função, é basicamente uma função instrumental. Quer dizer, qual é o papel do direito? Qual é o papel do judiciário? Vamos focar no judiciário. O papel do direito, sendo aplicado pelo judiciário, é dirimir conflitos, não é? É solucionar conflitos. Quer dizer, nesse sentido, o que eu estou querendo dizer, em outras palavras, é que o direito, o sistema judicial tem, basicamente, não é, uma ideia instrumental de decidir o conflito que ameaça o tecido social. E, ao mesmo tempo, quando ele decide um conflito, ele diz quem tem razão, quem não está com a razão, ele está criando situações de fato, ele está balizando a sociedade, ele está evitando situações que ameaçam o tecido social, ou seja, o judiciário tem, de saída, uma função instrumental, decidir conflito. Quando ele decide um conflito, quando ele decide quem tem razão e quem não tem razão, ele está assegurando a continuidade do tecido social. Ele cria uma situação de fato, manda prender, absolve, ele tem um papel instrumental. Mas ele também tem uma segunda dimensão. Qual é a segunda dimensão que o sistema judiciário tem? Ele tem uma dimensão de natureza política. Quando o judiciário funciona bem, quando aquele sistema legal funciona bem, quando ele cumpre o papel para o qual o Estado moderno lhe atribuiu, ele legitima o processo político. Ele atua como um instrumento de controle político. Ele atua como um mecanismo de coesão social. Quer dizer, quando o judiciário exerce bem, com eficácia, instrumentalmente, a sua função de decidir o conflito, se eu tenho juízes que decidem o conflito de uma maneira eficiente e juízes que decidem o conflito interpretando a lei, aplicando a lei de uma maneira uniforme, formando uma jurisprudência, isso vai, de certo modo, fazer com que o judiciário também atue como mecanismo de coesão social, como um locus de, vamos dizer, controle da sociedade. Ele tem uma dimensão, ele exerce uma dimensão política quando, ao atuar instrumentalmente bem, ele mantém as estruturas sociais intactas, quer dizer, ele resolve o conflito localizado num espaço limitado pelo processo civil, mas ele garante a continuidade da ordem na vida social e o conflito fica como uma exceção administrada exatamente por esse papel instrumental dos juízes. Ou seja, quando um juiz aplica bem uma norma, ele também está, além de agir instrumentalmente, contribuindo politicamente para a coesão social. Ele está atuando como um instrumento de controle social.
E, por fim, o que nós vamos perceber é que o juiz, não é? O sistema judiciário, quando também julga e aplica o direito de uma maneira uniforme, isto é, se os 16 mil juízes brasileiros administrarem o direito aplicando-o de uma maneira uniforme e formarem uma jurisprudência, vocês, como cidadãos, o Lucas, o Daniel e eu, como cidadãos, teremos a segurança jurídica necessária para balizar os nossos atos. Ou seja, qual é o papel do judiciário quando firma uma jurisprudência, quando consolida uma jurisprudência ou uma súmula? Ele atua a partir de uma dimensão simbólica, quando ele consegue julgar vários processos idênticos, e a partir daí ele tem um entendimento comum, ele sinaliza a segurança para a sociedade. Ele atua também, portanto, calibrando as expectativas jurídicas. Ele calibra as expectativas jurídicas. Vejam, nós não nos conhecemos, eu não os conheço. Conheço o rosto de vocês, as carinhas de vocês, pelo Google, não é? Cada um de vocês é livre para pensar o que vocês quiserem. O Lucas, o Daniel e eu somos livres para pensar o que nós quisermos. Mas quando nós entramos no Lago São Francisco, olhamos a tradição do Lago São Francisco, vemos aquela beca, vemos aquele pátio, vemos aquela tradição, tudo isso vai nos socializando dentro de alguns padrões comuns. A partir desses padrões comuns, nós vamos adquirindo um caráter franciscano. Esse caráter franciscano calibra nossas expectativas, não é? Eu me lembro muito, no final da tarde, eu tomar um leite, quando começava o curso noturno, eu dava aula no curso noturno, no Itamaraty, que não é da geração de vocês, quebrou com a pandemia, eu via grupos da esquerda do Lago São Francisco tomando lanche e grupos da direita do Lago São Francisco, e todos eles, apesar das suas divergências ideológicas, viam o direito da mesma maneira. Quer dizer, quando o direito funciona bem instrumentalmente falando, quando ele funciona bem politicamente falando, ele calibra as expectativas, ele gera segurança do direito, ele gera respeito, ele gera legitimidade. Legalidade é a visão do direito a partir de uma perspectiva formal. Legitimidade é o fundamento da obediência. Por que é que nós obedecemos o direito? Porque nós vemos no direito um fundamento, nós vemos no direito a possibilidade da legalidade neutralizar o arbítrio e garantir os nossos direitos. Então, vejam, não confundam legalidade com legitimidade. Quando um sistema jurídico funciona bem, é porque a sociedade acata os valores da magistratura, acata os critérios de aplicação do direito na magistratura, acata a cultura jurídica dominante. Não é? Com isso, o que é que nós temos? Nós temos legitimidade. Deixa eu dar um exemplo do que eu quero dizer. Basicamente, o conceito de legitimidade é um conceito de fundamento espontâneo da obediência. Se, por exemplo, eu saio do Lago São Francisco e um trombadinha me põe uma faca e me pede a carteira, eu dou a carteira num cálculo racional para salvar a minha vida. Mas ele, como trombadinha, não tem autoridade perante mim. Simplesmente ele tem perante mim, vai dizer Max Weber, um dos criadores da sociologia, a força bruta baseada na arma. Agora, quando vocês pegam, por exemplo, uma pessoa mais velha e vocês encaram nela, veem nela, identificam nela uma autoridade moral, religiosa ou intelectual, isso significa que essa pessoa tem uma credibilidade e, a partir dessa credibilidade, ela tem legitimidade, não é? Vejam, eu posso imaginar que o guarda da esquina queira multar se eu entrar, eventualmente, na esquina, na contramão. Ele está armado. Mas eu o respeito não porque ele esteja armado, mas porque ele é um braço do Estado que garante o cumprimento de um tráfego com mão esquerda e mão direita para viabilizar a mobilidade urbana sem grandes tragédias. O que eu quero dizer é que, no caso da legitimidade, ou no caso da violência simbólica do direito, o que nós vamos perceber é que, quando o judiciário funciona bem, ele é legítimo, que as pessoas acatam, as pessoas o respeitam, as pessoas não o respeitam por medo da sanção, respeitam porque acreditam naquele judiciário. Com isso, o que eu procurei mostrar para vocês é que o sistema jurídico brasileiro é um sistema cuja função é captar os conflitos para neutralizá-los, garantindo a ordem. Ou seja, o direito através do judiciário, é exercido em 3 dimensões. Uma dimensão instrumental, uma dimensão política e uma terceira dimensão, que é a dimensão que eu chamo de uma dimensão simbólica. Agora, como é que nós, alunos de direito, como é que nós, professores de direito, olhamos o direito? De saída, nós temos 2 maneiras de olhar o direito. A primeira maneira que nós temos de olhar o direito é a partir daquilo que foi hegemônico até mais ou menos 1970, 1980, final do século XX, no ensino jurídico brasileiro. É a visão kelseniana, é a visão formalista,
é a visão positivista, é a visão normativista. Claro que os bons teóricos do direito vão distinguir positivismo de normativismo, de formalismo, de keynesianismo. Eu vou admitir que há um denominador comum nas dimensões formalistas. Qual é esse denominador comum? É a tendência que o jurista tem, que o aplicador do direito tem, que o advogado, o promotor, o defensor público tem, de olhar o direito a partir de uma, vamos dizer, metodologia lógico-formal. É aquilo que Kelsen vai chamar de uma teoria pura do direito. Não é que o direito seja puro na prática, não é isso. Mas é possível que a gente tenha uma teoria especificamente voltada à análise jurídica. Kelsen vai dizer, a nossa possibilidade de desenvolver uma teoria específica para o direito é não ver o direito pela política, isso é função da ciência política. É não ver o direito pela história, isso é função dos historiadores. É não ver o direito pelos valores da urbanização, isso é função da antropologia. É não ver o direito pelas suas influências socioeconômicas, isso é função da economia política. Qual é a função da teoria do direito? Fazer com que a gente encare o direito pelo seu eixo, pelo seu engate de normas numa pirâmide a partir de critérios de natureza lógico-formal. Nesse momento é que vocês vão ter a teoria pura do direito. A teoria pura do direito opera com uma visão que nós chamamos de uma visão estrutural do direito. O que quer dizer uma visão estrutural do direito? A visão estrutural do direito é uma visão que vê o direito como uma estrutura de normas num formato piramidal a partir de uma norma mais importante que baliza a produção das demais normas. A norma das normas, o direito do direito, a lei das leis é a Constituição. Ela é o critério fundante do sistema infralegal. Ela é o critério fundante do ordenamento jurídico. O que fazem os formalistas? Eles olham o sistema jurídico já jurisdicizado, previamente jurisdicizado, como se nunca tivesse havido uma revolução, como se o poder constituinte originário não fosse uma atividade política, porque eles trabalham com a metáfora da norma fundamental de Kelsen. Postulamos, para ter uma teoria do direito, que todas as normas, inclusive a Constituição, inclusive a norma que abre caminho para que haja um poder constituinte originário, que ela tenha previamente uma origem jurídica. O direito cria o direito. E com isso, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter uma visão lógico-formal do direito. Nós vamos ter uma visão do direito que valoriza questões clássicas da teoria do direito. Constitucionalidade das leis, controle da constitucionalidade das leis, fontes formais do direito, a hierarquia das leis, a identificação das diferentes formas de interpretar o direito, valorizando-se a interpretação secundum legem, que é a interpretação segundo a lei, valorizando a identificação das lacunas e as maneiras de fechar essas lacunas, e valorizando a análise das antinomias, ou seja, das normas antinômicas, das normas contraditórias no sistema jurídico. Há, por exemplo, muitas vezes, por esquecimento do legislador ou por equívoco na sucessão de legisladores, de normas que podem permitir uma conduta e uma outra norma, numa outra lei, possa proibir aquela conduta. Essa é uma antinomia. Ou seja, a visão formalista do direito é uma visão que parte do sistema jurídico já previamente jurisdicizado. Para, numa linguagem mais vulgar, ele dá de barato que já existe uma tripartição dos poderes. Essa tripartição de poderes, nós vamos ignorar o que está por trás dela, como é que o mundo chegou no Estado moderno, no século XVIII e XIX, na noção liberal de tripartição dos poderes, Estado democrático de direito. Ele dá de barato que esse Estado sempre existiu, e a sua análise é uma análise formativa, né? Vamos dizer, formal, formalista. Traduzindo, ela é uma análise numa linha de continuidade. Eu olho o sistema político-jurídico como se ele já tivesse existido sempre jurisdicizado. Vou olhar o conflito, vou olhar a norma, aplico a norma àquele conflito, formo a jurisprudência. A minha preocupação é uma preocupação de natureza formal. A minha preocupação é com a vigência do direito, é com as condições de validez formal do direito. Mas há uma segunda maneira de olhar o direito, é uma visão funcional. A visão, vamos dizer, formalista do direito é uma visão que vê o direito como uma engrenagem, apenas e tão somente como uma visão estrutural, não é? É uma visão mecânica, é uma visão que privilegia a validez lógico-formal, que valoriza as questões relativas à vigência, e é basicamente um enfoque monodisciplinar. Kelsen advertia que o direito não deveria se misturar com a ciência política, com a antropologia, com a história e com a economia, não é? Portanto, nós vamos perceber
que na hegemonia na Faculdade de Direito do positivismo, nós privilegiamos um enfoque monodisciplinar, um enfoque que, de certo modo, valorizava uma abordagem formalista, uma abordagem normativista da teoria do direito, dentro de uma perspectiva voltada às questões da vigência. A visão funcionalista é diferente. Enquanto a visão estrutural é uma visão mecânica, é a visão do engenheiro, quer dizer, é a visão daquele que olha o direito a partir de uma arquitetura lógico-formal, quer dizer, ele recebe a planta de um arquiteto e aí ele pensa como é que ele vai botar, como é que ele vai construir, edificar a partir daquela planta. A abordagem funcionalista é uma abordagem oposta, de certo modo, à abordagem formalista. A abordagem funcionalista, ela se preocupa no sentido de saber se aquela norma que foi criada para resolver um conflito deu conta do recado. Em outras palavras, enquanto a abordagem formalista valoriza a vigência, não é? Portanto, ela valoriza o encaixe lógico-formal das normas na perspectiva de um sistema jurídico, a abordagem funcional valoriza a eficácia. A norma é eficaz ou não? A norma, desculpem a vulgaridade, pegou ou não pegou? A norma cumpre o papel para o qual ela foi criada ao longo da história? Ou seja, enquanto o formalismo é ahistórico, a visão funcional é eminentemente histórica. É uma visão que se preocupa com aquele movimento de retorno, ou seja, a sociedade está aqui, o sistema jurídico está aqui e ele responde, sob a forma, no judiciário, de uma lei. A visão funcionalista quer saber qual é o impacto dessa lei na sociedade. A sociedade gerou o conflito, esse conflito mostrou a necessidade de uma intervenção jurídica. Terminada essa intervenção jurídica por meio de uma decisão judicial. Essa decisão jurídica eliminou o conflito? Ela foi eficaz? Ela cumpriu o papel para o qual ela foi criada? Ou seja, a visão funcional, como o próprio nome diz, é no sentido de saber se o sistema jurídico funciona. É uma visão mais operacional. É uma visão em que nós vamos valorizar na análise aquilo que é decisivo para a aplicação do direito. Nós vamos começar a perceber, por exemplo, o impacto do orçamento financeiro, do orçamento público para a eficácia do direito. O que é que adianta a gente criar direitos novos, como é o caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou da Lei de Execução Penal, que são leis que substituíram o viés punitivo-repressivo da legislação penal por um viés mais progressista de treinamento do menor carente, ou do menor em situação de confronto com a justiça, ou em situação de risco na rua, ou daquele que foi condenado a cumprir prisão numa penitenciária de segurança máxima, não é? Nós vamos treiná-los, nós vamos dar a ele uma educação profissional. Mas o que adianta eu ter uma lei progressista que prevê que, em vez da punição, eu dê uma educação profissional, se o executivo não tem orçamento na área de administração penitenciária para criar, ao lado dos estabelecimentos penais, fábricas modelo para treinar os presos, não é? O que adianta, por exemplo, a gente pensar no Estatuto da Criança e do Adolescente se as prefeituras e os estados não tiverem capacidade financeira, por exemplo, de criar os conselhos tutelares. Ao mesmo tempo, eu também começo a perceber os diferenciais históricos, os condicionantes históricos da aplicação do direito. Hoje, no Brasil, nós temos o Código Penal, que é de 1940, que é um código do tempo de uma sociedade agrária exportadora de produtos primários. A mesma coisa com o Código de Processo Penal. Quer dizer, esses dois códigos têm de ser reinterpretados em 2021 à luz de uma realidade de uma sociedade urbano-industrial de massas. Ou seja, o código permanece aí, mas ele é, de certo modo, um código feito por uma sociedade que não é aquela que nós temos. Nós temos de, na visão funcional, identificar o gargalo, que é a passagem do tempo, que desgasta um código feito por uma realidade socioeconômica e que está sendo aplicada numa outra realidade socioeconômica. Nós temos de perceber como é que os movimentos sociais aprenderam a usar o direito do processo, nós vamos dar uma aula específica sobre isso, como é que os movimentos sociais começaram a descobrir a importância de usar o processo contra o processo. Vocês vão perceber no dia em que eu der essa aula, em que todos os anos, eu vou chamar a atenção de vocês, em que todos os anos que vocês têm eleições para o Legislativo e para o governo do Estado, vocês vão perceber uma onda muito grande de invasões de terras. Essas ondas são lideradas a partir de uma estratégia do MST, que é acelerar, usando o Código de Processo, acelerar as invasões ou reduzir as invasões, acelerar a tramitação dos processos impetrados pelos proprietários das áreas invadidas, conforme o calendário eleitoral. A ideia é acelerar o processo ou retardar o processo para fazer com que aquele processo de reintegração de posse
seja julgado às vésperas de uma eleição legislativa em que o governador do Estado, ou é candidato ao Senado ou é candidato à reeleição. Com isso, o MST tenta constranger politicamente o governador, e nós vamos perceber que alguns governadores, para garantirem a reeleição ou garantir a eleição para o Senado, acabam negociando certas vantagens com o MST. Quer dizer, nós vamos começar a perceber o quê? Nós vamos começar a perceber as condicionantes partidárias, as condicionantes temporais, as condicionantes financeiras, as condicionantes culturais que nós temos na eficácia do direito. E aí fica evidente que o enfoque da abordagem funcionalista no direito, funcional no direito, o enfoque da abordagem funcional do direito é basicamente um enfoque interdisciplinar. Quando nós optamos por um enfoque interdisciplinar, nós abrimos mão de uma teoria pura do direito. Nós abrimos mão da especificidade do direito. O direito se relaciona, ele interage com a ciência política, ele interage com a antropologia, ele interage com a economia, ele interage com a historiografia, com a história e por aí vai. O que eu quis dizer, portanto, é que nós temos duas maneiras de olhar o direito. Eu disse a vocês no início da aula, basicamente, que o direito tem três funções: a função instrumental, a função política, a função simbólica. Os normativistas só concentram a sua atenção na função instrumental. Quanto mais formalista for um professor de direito, menos ele se preocupará com a função política, menos ele se preocupará com a função simbólica. Quanto mais funcionalista for um professor de direito, mais ele se preocupará em conjugar uma interpretação da função instrumental com a função política e com a função simbólica do direito. Vejam, muda a nossa maneira de olhar o direito. Eu estou olhando a mesma realidade, mas se eu tiver do lado à esquerda ou à direita, tanto faz, um jurista com uma formação sociológica, uma formação funcional, uma visão funcional, ele vai ver uma coisa. Se do meu outro lado eu tiver um professor que é rigorosamente dogmático, formalista e normativista, ele vai ver outra coisa. No final da aula, eu vou chamar a atenção de vocês para um problema que eu vou mencionar agora. Vocês estão no segundo ano e imagino que vocês vão ter direito constitucional, e nós temos dentro da disciplina de direito constitucional duas titularidades. Antigamente era uma só, e essa titularidade segunda foi criada por a briga de poder, pelas guerras palacianas que nós temos na Faculdade de Direito. Basicamente, nós tínhamos o direito constitucional durante muitas e muitas décadas, dado apenas e tão somente por professores com uma formação dogmática. E há alguns anos atrás, houve a sucessão da cadeira da antiga cátedra da titularidade de direito constitucional, e, surpreendentemente, ganhou um professor que havia estudado na Alemanha, foi meu aluno, eu fui membro da banca de mestrado dele, fui escolhido para ser membro da banca de doutorado dele, na última hora não pude comparecer, e ele é um professor que tem uma abordagem funcional do direito, especializado em princípios constitucionais, que é o professor Virgílio. Naquele momento, toda a faculdade torcia para o professor Elival no concurso, que é um brilhante professor, e o professor Elival tem uma abordagem que é uma abordagem mais dogmática. Logo em seguida, a congregação criou uma segunda titularidade e ganhou, então, o professor Elival. Se vocês olharem, eu vejo muitos ex-alunos meus que me procuram de vez em quando para contar o seguinte: aqueles que têm aula de constitucional com a equipe do professor Elival têm um tipo de aula, aqueles que têm com o professor Virgílio têm um outro tipo de aula. É como se fossem duas matérias diferentes, é como se fossem duas disciplinas diferentes, quando, na realidade, a disciplina é a mesma. O que muda é o enfoque funcional de uma equipe e o enfoque, vamos dizer, formalista, dogmático, kelseniano de outra equipe. Na hipótese de nós termos um professor que deu um curso numa dimensão formalista, ele só vai se preocupar com a dimensão instrumental do direito, ele só vai se preocupar com a dimensão lógico-formal do direito. Se nós tivermos um professor com uma dimensão funcional, ele vai, além da função instrumental, se preocupar com a função política e com a função simbólica. O que eu disse na semana passada, e aí eu peço, Lucas, para entrar então no quadro das normas, é que nós vamos ter agora, independentemente da maneira de nós olharmos o direito, nós vamos ter a possibilidade de pensar que o direito responde aos conflitos da sociedade, que o direito reage aos conflitos da sociedade. Eu estou partindo, a minha função aqui, claramente, é mostrar para vocês a visão funcional do direito, não é? Eu sou uma das raras pessoas na Faculdade de Direito que trabalha com essa visão funcional, mas hoje ela está presente na área de direito constitucional, na área de direito econômico, na área de direito internacional e na área, inclusive, de direito processual.
por meio do PETCAPS. Né? Bom, o que eu quero dizer é basicamente o seguinte: quando nós olhamos o direito como um sistema que tem de reagir aos conflitos, a reação do direito se dá por uma combinatória de 4 tipos de normas. A reação do direito se dá por normas de conduta, normas de organização, normas processuais e normas programáticas. Cada uma dessas normas, não é, tem um papel. A norma de conduta exerce uma função de controle social. Como é que ela exerce essa função de controle social? Ela proíbe alguns comportamentos, ela define desculpem, ela define o que é proibido, ela define o que é permitido e o que é exigido. Ou seja, as normas de controle são as normas de comportamento, são as normas de conduta, e elas operam de que maneira? Elas definem o que é obrigatório, elas definem o que é proibido e elas definem o que é facultado. Quando nós não cumprimos as normas de conduta, nós somos reprimidos. E, geralmente, a repressão prevista pela norma de conduta é uma repressão penal, é uma sanção de natureza penal. Não é? Quem não cumpre uma função, quem não cumpre, por exemplo, quem não pagar o imposto de renda que deve, sofre uma sanção financeira. Se eu bater a carteira de vocês no dia da prova, eu tenho de sofrer uma sanção, uma repressão de natureza punitiva, penal. Não é? Eu tenho um segundo tipo de norma, é a norma de organização. Qual é o papel da norma de organização? A norma de organização, em princípio, regulamenta o funcionamento da norma de conduta. Vejam, eu posso, por exemplo, antigamente, onde hoje é o Café da Fazenda, enfim, que é a Faculdade de Direito, era uma pastelaria caindo aos pedaços, não é? O chinês que tinha aquela pastelaria alugou aquele espaço para fazer a pastelaria. E para abrir a pastelaria, ele teve de seguir as normas de direito comercial, chamado ato jurídico de comércio. Isso é uma norma de conduta. Mas, para instalar a pastelaria, ele teve de pedir um atestado e mostrar a higiene. Claro que não tinha higiene alguma, e o pastel era delicioso. Mas ele tinha de seguir as normas de higiene da Prefeitura de São Paulo. E as normas de higiene são normas de organização. Eu posso instalar ali, naquele espaço, o Café à Fazenda, posso instalar uma livraria, posso instalar uma pastelaria, mas eu tenho de levar em consideração as normas de higiene da Prefeitura. As normas de higiene são normas de organização. Elas, de alguma forma, disciplinam a aplicação das normas de conduta. Eu posso, por exemplo, comprar um terreno vazio para edificar, construir um edifício. Isso não é o contrato de compra e venda, é matéria de norma de conduta. A norma de conduta, nesse caso, é de direito civil, Código Civil. Mas, na hora em que eu vou edificar, eu tenho de levar em consideração o plano diretor da cidade, as leis urbanísticas do município. Essas normas são as normas de organização. As normas de organização são as normas que, de certo modo, balizam o exercício das normas de conduta. Dão um sentido, dão uma direção às normas de conduta. Eu posso comprar um terreno e construir um prédio, mas eu tenho de respeitar o acesso ao sol dos meus vizinhos. Eu posso construir na beira da praia um edifício, mas eu não posso condenar a praia, como acontece em Camboriú hoje, prédios de 40 andares que impedem acesso do sol à praia, e a areia apodrece. Eu começo a perceber, portanto, uma série de normas de organização em matéria de direito urbanístico, em matéria de direito pró-infância, em matéria de direito de políticas, vamos dizer, inclusivas do ponto de vista dos apenados do sistema penitenciário, que promovem o bem-estar, que tentam promover o bem-estar, que promovem a integração social, que tentam criar padrões mais equitativos para as estruturas sociais. E as normas de organização trabalham com 2 tipos de sanção. Não só elas podem reprimir, mas antes de reprimir, elas pensam em recompensar. Claro que as normas de organização podem pressupor uma dimensão penal. Se eu compro um terreno e construo burlando a lei urbana, o plano diretor da cidade, eu tenho de destruir, eu tenho de desmontar aquilo que eu construí. Mas eu também tenho a possibilidade de pensar numa sanção premial. Quer dizer, quando a lei da execução penal prevê que a cada 3 dias trabalhados eu posso descontar 1 da pena, eu estou trabalhando com uma sanção de prêmio, eu estou premiando, eu estou estimulando. Essa sanção premial é algo que começa a crescer a partir dos anos 70 e 80 do século passado, 1970, 1980, com a expansão das normas de organização. As normas processuais são normas procedimentais. Elas envolvem, como um código de processo civil ou penal, uma estrutura de prazos e recursos.
E aí vem, então, o seu objetivo, que é garantir o devido processo legal. Daí que vem no debate consequencialismo ou garantismo a importância do garantismo. Garantismo é respeitar os prazos, é respeitar os recursos, é respeitar as formas recomendadas que os juízes têm para interpretar a lei. Quando nós não interpretamos os prazos, não cumprimos os prazos, a sanção é a nulidade do processo. Quando nós cumprimos os prazos, não cumprimos os prazos dos recursos, a sanção é a nulidade do processo. Quando nós, de alguma maneira, como juízes, vamos além do direito ou criamos uma norma que não existe a partir da interpretação praeter legem extensiva do direito, nós podemos ter o nosso processo anulado. Vejam, a dimensão processual é a área de garantia, é a sistemática de prazos e recursos que está prevista na Constituição, no capítulo relativo ao acesso ao devido processo legal. E, por fim, nós vamos ter as normas programáticas. O que são normas programáticas? São normas principiológicas. Qual é o papel de uma norma principiológica? É, de certo modo, preparar o terreno para que a sociedade, apesar de ser integrada por pessoas de diferente formação cultural, elas possam reagir de uma maneira uniforme aos estímulos do direito. Traduzindo, o que é que eu quero dizer? Nós somos diferentes. Nós, 100 alunos e nós aqui, professores, Daniel, o Lucas e eu, todos nós 103 somos diferentes. Mas qual é o papel da norma programática? É fazer com que a gente, numa situação de enfrentamento de um caso limite, que nós possamos reagir da mesma maneira. Há muitos anos atrás, eu assisti num edifício que tem 15 mil pessoas trabalhando e não se conhecem entre si um simulado de incêndio. E foi brilhante o simulado que eu assisti, porque todos foram devidamente treinados da mesma maneira. Foi logo depois do que aconteceu com as Torres Gêmeas de Nova York. Foi um prédio ali enorme de um grande banco na São Judas, na estação São Judas. São 4 torres. Eles foram esvaziados em questão de meia hora, e eu assisti aquilo profissionalmente, e era um exemplo brilhante. Todos foram capazes de fazer aquilo que foi pedido, eles foram treinados. Um pouco essa é a função das normas programáticas: calibrar as expectativas, balizar as expectativas, fazer com que nós sejamos estimulados, de certo modo, a reagir de uma maneira uniforme, apesar das nossas diferenças. Apesar das nossas pluralidades de comportamento, as normas programáticas buscam uma unidade no sentido da nossa reação às normas de organização, de processo e de conduta. Elas balizam as expectativas, elas ponderam e estimulam. Elas falam, elas enunciam por meio de princípios. Se vocês olharem, vocês vão perceber um dado interessante. Olhem a Constituição. Os 4 primeiros artigos da Constituição são artigos compostos por normas programáticas. Se vocês me permitirem, qual é o papel das normas programáticas na Constituição? É conquistar a simpatia do sujeito de direito. Qual é o papel de uma exposição de motivos? Num certo sentido, não tem sentido uma exposição de motivos, mas as leis têm uma exposição de motivos. A exposição de motivos é a maneira que o legislador encontra para atrair a lealdade do sujeito de direito, para sensibilizar o sujeito de direito a aceitar aquilo que está sendo dado, aceitar espontaneamente. Numa linguagem vulgar, é a maneira como o legislador canta o sujeito de direito, não é uma cantada, não é? E aí vocês vão perceber que essas normas são abertas. Na nossa Constituição, nós vamos ter a função social do contrato. O que quer dizer a função social do contrato? O que quer dizer esse social? Esse social é muito subjetivo, esse social é muito difuso, esse social é muito polissêmico. Nós vamos ter de trabalhar com o conceito de dignidade humana. O que quer dizer esse conceito? É outra palavra muito aberta, é outra palavra polissêmica, é outra palavra deliberadamente vazia. O legislador usa conceitos deliberadamente vazios, deliberadamente polissêmicos, que são aqueles conceitos que, por serem vazios, são muito abertos e eles atraem as expectativas da sociedade. A ideia é, eu preciso de um repertório mínimo de normas programáticas, de normas vazias de sentido, mas que, de certo modo, permitam ao intérprete do direito, permitem ao legislador usar isso como uma forma de proselitismo para atrair a lealdade do sujeito de direito. Com isso, o que ele utiliza? Ele utiliza normas como mulher honesta, que no fundo é a mulher virgem, notas como a função social do processo, notas como dignidade do trabalho humano, notas como corrigir a desigualdade social e promover a justiça social. Tudo isso é toda uma estratégia retórica do direito, tudo isso nos abre caminho para estudar a tópica do direito,
A tópica do direito, ou a teoria da argumentação do direito, lidam com os clichês, lidam com os lugares comuns, lidam com o topos. Topos em latim quer dizer lugar comum. Daí vem a ideia de uma tópica jurídica. A tópica jurídica é o conjunto de lugares comuns. Os topoi, plural de topos, é topoi. A tópica jurídica é a base da programática, da norma programática. É uma norma bastante retórica, cuja finalidade é suavizar o que vem, é colocar graxa no sistema, é colocar vaselina no sistema para permitir que as normas de conduta, normas de organização e processuais sejam aceitas espontaneamente pela sociedade. Quanto mais efetividade as normas programáticas tiverem, mais elas balizam simbolicamente o direito, mais elas eliminam a possibilidade da sociedade resistir, digamos assim, ao cumprimento das normas de conduta, de organização e de processo. Veja o que está acontecendo em Bogotá, o que está acontecendo em Cali, na tributária da Colômbia. A sociedade simplesmente se rebelou claramente com o quê? Com aquelas normas. Nós vamos perceber que, portanto, as normas programáticas do direito tributário colombiano que estiveram por trás da imposição de uma reforma tributária não funcionaram. O que é que eu quero dizer? Quero dizer que o direito é uma combinatória de 4 tipos de normas. O direito combina, não é? Normas de conduta, normas de organização, normas de processo e normas programáticas. E dependendo do tipo de governo que nós temos, dependendo do tipo de... Bruno, eu não entendi a pergunta, ela está incompleta. Dependendo do tipo de sociedade que nós temos, dependendo do tipo de governo que nós temos, nessa combinatória nós podemos misturar com maior peso as normas de conduta e as normas processuais em detrimento das normas de organização e programáticas. Dependendo do governo, por exemplo, o governo do PT, aqui nos 2 mandatos do Lula e da Dilma, no mandato e meio da Dilma, as leis valorizavam basicamente as normas de organização e as normas programáticas. Na gestão Temer e Fernando Henrique, que era uma gestão mais liberal, as 4 normas estavam presentes, mas a gente percebia claramente que o legislador valorizava as normas de conduta e as normas processuais. Se vocês olharem, a tendência dos regimes liberais, a tendência dos governantes liberais é, na combinatória dos 4 tipos de normas, valorizar mais as normas de conduta e processuais, em detrimento das de organização e programáticas. A tendência dos governos mais liberais é de valorizar as normas de organização e as normas programáticas. Um jurista com uma formação formalista não é capaz de sequer pensar nessa combinatória. Um jurista de caráter formalista não tem a menor ideia de que o sistema jurídico, historicamente, pode ter misturado, conforme o tempo em que uma norma foi editada, mais normas de conduta e processual em detrimento das normas de organização e programática, ou vice-versa. Vejam, por exemplo, o terror que é o ensino de direito penal. O direito penal brasileiro, o sistema penal brasileiro, em termos jurídicos, é formado por um código penal, é formado por um código de processo penal e é formado por uma lei de execução penal. O Código Penal é de 1940. O Código de Processo Penal é de 1945. Em 1945, 68% da população brasileira vivia no campo, 32% da população brasileira vivia nos centros urbanos. Em 1940. Portanto, o Código Penal é um código voltado a uma sociedade eminentemente rural, de baixa complexidade, não é? Ou de média complexidade. Enquanto, quando nós olhamos a sociedade do ponto de vista da lei da execução penal, a lei da execução penal é uma lei de 1900, creio eu, se não me falha a memória, uma lei de 1984. Quando eu digo que ela é uma lei de 1984, o que eu estou dizendo é que em 1980, nós vamos ver isso na semana que vem, em 1980, 68% da população brasileira era urbana e 32% da população era rural. Entre 1940 e 1980, nós vamos sair de uma sociedade 68% rural e 32% urbana para uma sociedade 68% urbana e 32% rural em 4 décadas, apenas em 4 décadas. Vejam, quando eu olho esse período de tempo, ele é curto demais. Não é? A Revolução Industrial Inglesa demorou 100 e poucos anos, 120, 130 anos, para fazer essa alteração da identidade geoocupacional da sua sociedade. Os Estados Unidos demoraram 100 anos para fazer a alteração da sua identidade geoocupacional. Nós demoramos 40. Um professor de penal com uma formação normativista, ele dá o direito penal, ele dá o Código Penal, ele dá o Código de Processo Penal e ele dá a Lei de Execução Penal. Mas em momento algum ele vai falar, em momento algum ele vai perceber, em momento algum os alunos vão identificar
que o código que ele está ensinando não tem estruturalmente condições de ser acoplado com a lei de execução penal. Por quê? Porque a lei de execução penal foi pensada já a partir de uma sociedade urbanizada, já a partir de governos social-democratas, enfatizando a ideia da organização e da norma programática, enquanto o Código Penal e o Código de Processo Penal foram feitos por uma sociedade de média complexidade, que valoriza mais as normas de conduta e as normas de natureza processual. A mesma coisa vocês vão ver em muitos professores antigos de direito comercial. Eles se preocupavam em dar, digamos assim, o Código Comercial, depois eles davam a Lei de Falências e Concordatas e a Lei das Sociedades Anônimas. Eu me lembro que eu fui obrigado, na Faculdade de Direito, a ter um curso sobre o Código Comercial. E eu olhava o Código Comercial nasceu, ele foi criado em 1850, no tempo do Império, no tempo em que nós tínhamos apenas e tão somente transporte urbano, transporte de cargas urbanas em lomba de burro, não é? Era um país que tinha uma economia extremamente agrária, extremamente simples, não é? E esse código não foi revogado até hoje. Ele só é válido hoje, ele só é eficaz hoje no que se refere à navegação marítima. O resto ele foi substituído pelo Código Civil de 2002. No entanto, muitos professores com formação formalista continuam dando o Código Comercial como se o Código Comercial existisse, não é? Ou seja, eles não são capazes de perceber o quê? Que o sistema jurídico tem uma norma, um direito voltado basicamente a normas de conduta, que é o Código, normas processuais e normas de organização, que são as normas de processo, e as normas programáticas. Quer dizer, ele não é capaz de mostrar como é que se dá essa interação ao longo do tempo. As normas programáticas, como eu disse a vocês, têm, basicamente, a função de propiciar, não é, uma espécie de preenchimento de lacunas, orientar a compreensão das normas no sentido global do sistema jurídico, tem uma função de atuar como diretriz programática do ensino jurídico, e com isso, quando nós olhamos a Constituição, nós vamos perceber que os professores de direito constitucional que dão a aula a partir de uma visão funcional, eles vão olhar a Constituição como uma conquista civilizada, tem uma noção de aspiração em matéria de distribuição de renda. Ela se caracteriza por alguns aspectos aspiracionais, reivindicativos. Portanto, ela tem de ser vista na perspectiva de uma noção de equidade. Os professores de direito constitucional, numa visão normativista, padrão Elival, não é? Estou elogiando os dois, gente, não estou criticando ninguém, estou elogiando os dois. Pelo amor de Deus, não me criem problema. Não é? Vamos pegar para tirar da Faculdade de Direito duas pessoas, estes sim se odeiam, mas um tem uma visão formalista do direito constitucional e um tem uma visão funcional do direito constitucional. Gilmar Mendes, que tem uma visão formalista do direito constitucional, e Luiz Roberto Barroso, que tem uma visão funcional. O voto dos dois, diametralmente oposto, é construído a partir de arquiteturas opostas, de literaturas opostas, porque eles têm visões opostas. Porque senão você vai ter que acabar no meio da manhã, estou morrendo de fome, acordei cedo. Tem que tomar de fome. Não ouvi. Eu desativei o som do Guilherme. Aproveitando aqui a interrupção, a pergunta do Bruno era se, quando as normas programáticas são aplicadas no controle de constitucionalidade, se elas passam da função simbólica à função instrumental de solução de conflitos. É muito difícil, a pergunta que me foi feita, é muito difícil de a gente ter uma resposta objetiva. Daqui a pouco o Lucas vai passar aí a figura de um animal. Eu gostaria... Dá para passar, Lucas, a figura do animal para responder a pergunta que foi feita? A pergunta que a gente faz é: vocês estão vendo um pato ou vocês estão vendo um coelho? Essa figura é dada nos cursos de Direito da Universidade de Stanford para mostrar que nós não sabemos o que estamos vendo. Se eu olhar demais, fundo o meu foco à direita, eu vou privilegiar como ponta forte, como foco, o olho, e aí eu tenho a ideia de um pato. Mas se eu olhar, não é, a figura do nariz na parte branca, eu vou ter a ideia de um coelho correndo com as orelhas esvoaçantes. O que eu quero mostrar é que, dependendo da posição que eu tiver, vejam, dependendo da posição que eu tiver, eu tenho 53 anos de atividade profissional como jornalista, mas não fecho uma edição do jornal há 40 anos. Eu me lembro que, na hora de fechar a primeira página, havia introduzida pelo Jornal da Tarde a ideia de escolha de fotos. E os fotógrafos, que eram muito jovens na minha época, brilhantes fotógrafos, ao contrário dos retratistas, eram orientados a tirar fotos, ora pelo ângulo da direita e ora pelo ângulo da esquerda.
ora pelo ângulo de cima e ora pelo ângulo de baixo. Por exemplo, no tempo da ditadura, os nossos fotógrafos faziam todas as fotografias como nós sugerimos, e nós pegávamos as fotografias de cima com pouca luz e ela fica feia. E pegávamos pelo ângulo mais à direita, onde o sujeito, quando fala, vamos dizer, a gente percebe claramente o travamento dos músculos. E com isso nós começamos a ser censurados, porque o presidente da República na época, que era um marechal imbecilizado, chamado Costa e Silva, era um homem muito primário, muito tosco, não é? Com isso, no tempo da ditadura, a gente não podia dizer que ele era tosco, nós éramos censurados, mas numa fotografia nós conseguimos dizer tudo que nós queríamos, não é? Quando nós pegávamos um político mais progressista na época, a gente dava a foto tirada de cima, com muita luz, e com isso ele rejuvenescia. Vejam, o que eu quero dizer é que a fronteira entre a visão funcional e a visão normativista, essas fronteiras são muito porosas. Muitos daqueles que hoje falam em garantismo, muitos dos advogados criminalistas que falam em garantismo, não é? Advogando para as empresas que foram processadas pela Lava Jato, no começo da sua origem, quando faziam uma advocacia criminal contra a ditadura no Tribunal de Justiça Militar, eles tinham interpretação do direito numa perspectiva mais aberta, porque a sua visão era uma visão funcional do direito. Muitos advogados são, digamos, hábeis o suficiente para interpretar o direito conforme o interesse dos seus clientes, numa perspectiva funcional ou numa perspectiva de natureza, como é que eu vou dizer, formal. Se vocês pegarem um velho advogado criminalista, ele vai ensinar todas as manhas que ele tem para interpretar, dependendo do tipo de júri, interpretar as normas de direito penal com viés mais funcional, valorizando a noção vamos dizer, de princípio ou valorizando a noção de norma. Isso vai depender da habilidade de cada um, as fronteiras são porosas. Vamos voltar agora para o outro quadro, Estado Liberal e o Welfare State. Mais ou menos, a tendência num curso bem esquemático, numa aula bem esquemática como a de hoje, não é? Só enquanto esse quadro. Não é? Olhem só os princípios. Na pós-graduação, eu trabalho melhor essa questão dos princípios. Eu já estou com meia hora de aula ainda, eu tenho muita matéria para dar, mas vejam, lei de introdução ao Código Civil, a antiga lei de introdução, hoje a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. O quão redundante é essa recomendação da lei de introdução do Código Civil, artigo 5º. Vejam, faz sentido vocês terem um professor de direito que diz que na aplicação do juiz, na aplicação da lei, o juiz vai atender aos fins dos mais ricos, aos objetivos dos mais ricos, em detrimento dos mais pobres? Não faz o menor sentido. Quer dizer, não faz o menor sentido ele também dizer vai atender aos fins sociais e às exigências do bem comum. Por que é que ele utiliza isso? Esse é um discurso pacificador de consciências. Isso é um discurso de encantamento. Isso é um discurso de persuasão. Isso é um discurso que entreabre a teoria da argumentação. Segundo, no artigo 1º da Constituição, a República Federativa do Brasil tem como fundamento inciso 3, a dignidade da pessoa humana. Em princípio, isso é redundante, mas por que o legislador recorre? Ele recorre dentro de uma estratégia de captação de lealdade. Constituição Federal, artigo 3º, constituem objetivos fundamentais da República Federativa no Brasil: erradicar a pobreza e marginalização, reduzindo as desigualdades sociais e regionais. Isso dá o discurso para vocês justificarem as normas de princípio, fazendo da Constituição uma Constituição aspiracional, contra a leitura que a Fiesp fez na Constituição de 88, dizendo que ela dava, por ser principiológica, ela abria um espaço de interpretação do direito para os juízes de primeira instância, e com isso os juízes de primeira instância se sentiam estimulados a tomar medidas antiempresariais, medidas pró-sociedade. E com isso eles estavam colegislando, gerando insegurança jurídica. Não é? E os intérpretes da Constituição, com um viés mais funcional, diziam não, simplesmente nós temos de ter, nesses capítulos, 4 primeiros capítulos da Constituição, uma direção para onde nós vamos. O artigo 5º também no caput, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Não é? Mas, ao mesmo tempo, nós vamos perceber que os mais pobres têm de ser tratados de uma maneira mais equitativa do que os mais ricos. Portanto, como é que fica quando eu tenho dois princípios que colidem entre si? São questões que a abordagem não é funcional e a abordagem funcional do direito nos trazem.
Na medida em que essas abordagens são abordagens que colidem, elas colidem na interpretação do direito, elas colidem na formação do legislador numa Câmara dos Deputados ou no Senado. Quer dizer, se eu tiver num Senado, um Senado muito velho, com juristas muito velhos, a tendência é que eles façam normas valorizando muito mais as normas de conduta e as normas de procedimento do que as normas, vamos dizer, de organização ou as normas principiológicas e as normas de conduta, não? Desculpe, as normas de conduta, não, as normas de organização, e vice-versa. O que eu quero mostrar para vocês que quanto mais o jurista é formalista, ele tende a uma visão liberal do Estado. Quanto mais o nosso jurista, os professores de direito, os advogados, os operadores jurídicos de um modo geral, vamos incluir os operadores jurídicos junto aos professores. Quanto mais nós falamos com juristas, professores, advogados, juízes e promotores mais velhos, a tendência deles é de olhar o direito a partir da realidade de um Estado liberal. A tendência dos juízes mais jovens, dos operadores do direito mais jovens, dos professores de direito mais jovens, é de olhar o direito pelo ângulo do estado do bem-estar social, do welfare state. Vejam, isso não quer dizer que eu tenha um jovem, não é, que possa, eventualmente, estar preocupado com uma dimensão do Estado liberal. Ver o direito de maneira formalista. Ao mesmo tempo, posso ter um velho professor de direito com uma formação mais progressista, que vai olhar o direito a partir do ângulo do bem-estar social. Claro, eu estou trabalhando com metodologia weberiana, eu estou trabalhando com tipos ideais. Esses tipos não existem na prática. O que eu quero dizer, radicalizando na análise, eu quero dizer que o professor que tem uma visão de mundo, vamos dizer, formal, a tendência dele é ensinar o direito a partir da realidade de um Estado liberal de direito, de um Estado democrático de direito, de um Estado tripartite de direito. Não é? Ou seja, eu tenho aí um equilíbrio entre os poderes. E com isso eu vou valorizar o quê? Eu vou valorizar um raciocínio baseado na ideia de racionalidade formal. Vou ser um formalista, nunca vou estar preocupado com questões sociais, econômicas, históricas, isso não antropológicas, isso não faz parte do direito, não é? Ele não vai estar preocupado com a inserção do direito na história, na sociedade, na economia. Ele vai trabalhar com uma visão de um sistema fechado, ele vai desprezar os princípios e vai olhar o direito a partir das normas. Norma é texto fechado, princípio é texto aberto. Norma trabalha com um conceito, vamos dizer, o máximo de objetivo possível. O princípio trabalha com o conceito mais aberto possível. Então, quanto mais o jurista, quanto mais o professor de direito, quanto mais o operador de direito tende a operar, tende a ver o direito, tende a aplicar o direito com a visão formal do direito, mais na cabeça dele ele está olhando o direito a partir de um critério de racionalidade formal, a partir da ideia de um código fechado, de uma estrutura jurídica fechada, de uma pirâmide fechada, a partir de normas, a partir de códigos. Ele vê o direito a partir de códigos. Código civil, Código Penal, Código Tributário, Consolidação das Leis do Trabalho, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, Código de Defesa do Consumidor. Não é? A cabeça dele é a ideia de ver o direito diferenciado a partir da ideia de código. E como é que ele interpreta esses códigos diante dos casos concretos? Como é que ele aplica essa norma para os casos complexos? Ele aplica essa norma a partir de uma interpretação lógico-dedutiva. Ele trabalha com uma premissa maior, com uma premissa menor e com uma conclusão necessária. Quer dizer, a visão do jurista conservador é a de separar a criação e a interpretação. Quer dizer, ele não assistiu os programas do Jamil Maluf na Rádio Cultura aos sábados à tarde. Não é? Quando eu interpreto uma regra, eu também estou recriando essa regra. Eu me lembro, eu era muito garoto, eu já disse a vocês que eu venho de uma família de professores, meu pai dava aula na faculdade de economia, meu pai dava aula simultaneamente na faculdade de direito também, mas dava também na FEA. E o pessoal da FEA, eu já contei isso para vocês há 2 aulas, é um pessoal que vinha de uma origem social mais baixa, muito pouco refinado, era o pessoal que vinha dos italianinhos do Cambuci, judeuzinhos do Bom Retiro, os orientais de Bastos, aquele grupo do Delfim, do Pastore, do Colassono, do Viacava e outros, e por aí vai. E eles pediram a alguns professores, entre eles ao meu pai, um refinamento intelectual. O que eles pediram ao meu pai era entendermos de música clássica. Meu pai tinha sido pianista, era muito especializado em música clássica, independentemente de ser professor universitário. E eu me lembro das aulas com 7 a 14 anos em que eu assisti essas aulas,
em que ele simplesmente mostrava claramente o que é uma hermenêutica jurídica e o que é uma hermenêutica musical. Ou seja, ele mostrava, por exemplo, a criação de uma Rhapsody in Blue do Gershwin, a partir dos blues americanos e de uma tradição negra da música americana. E aí ele colocava duas orquestras interpretando a música do Gershwin. A primeira orquestra era sob a regência do Leonard Bernstein, que era um maestro americano que fez a sua vida em Nova York, nasceu no estado de Nova York, e dava uma leveza, dava um brilho àquilo, que era uma coisa absolutamente fascinante, emocionante. Eu ficava emocionado, e fico emocionado até hoje, quando vejo Rhapsody in Blue tocada por uma orquestra americana, sinfônica americana de Nova York, que entra solta naquilo. E depois ele tocava a mesma música por uma orquestra interpretada por uma orquestra tcheca ou por uma orquestra alemã. A música não fluía. Você imagina a alemão tocando Rhapsody in Blue. Aquilo parecia uma marcha militar. A mesma coisa em seguida vinha quando ele mostrava os choros número 10 do Villa-Lobos, não é? Principalmente quando, além de ser uma música brilhante, quando ele coloca um samba rasgado, rasga coração, não é? Aquela parte final é uma loucura completa. Numa orquestra brasileira, aquilo é uma orquestra sinfônica de São Paulo, ou numa orquestra sinfônica padrão Heliópolis, no programa social, aquilo é tocado de uma maneira criativa e brilhante. Aquilo tocado por uma orquestra búlgara, não é? A gente simplesmente dorme. O que é que eu quero dizer? Aquele que tem uma visão mais conservadora do direito não tem a percepção de que quando nós interpretamos uma regra, nós recriamos essa regra, não é? Ou seja, é como diz o programa do Jamil Maluf, a música tem dois momentos, o momento da criação e o momento do intérprete que a recria. O que eu quero dizer é que os conservadores separam a criação da interpretação. A criação, eles admitem que a política, através da regra de maioria, pelo Congresso. Nós votamos para senadores e votamos para deputados federais. O juiz exerce uma função neutra. Eles admitem a ideia de uma neutralidade. Eles acreditam que a neutralidade é possível. Esse processo que está sendo, esse parecer que está sendo lido agora às 10 horas na Comissão de Constituição e Justiça, em que essa deputada Cris Tonieto vai afirmar que efetivamente tem se servido o Supremo Tribunal Federal do seu posto de guardião da Constituição, não apenas para substituir seu Congresso Nacional, mas também para fazer tábula rasa do próprio texto, aproveitando a interpretação para criar, não é? Isso é claramente um argumento conservador de alguém que não é capaz de entender que na hermenêutica jurídica não tem objetividade, tem subjetividade. E nas ciências humanas, um dos grandes desafios é onde é que termina a subjetividade. É possível terminar a subjetividade? Essa é a questão que está desde o tempo da filosofia grega, desde o tempo da filosofia platônica, na metáfora da caverna. Não é? Ou seja, o que eu quero dizer é que o jurista, numa visão formalista do direito, tende a ser mais conservador. Ele trabalha com uma visão de mundo liberal, ele trabalha com uma separação clara das funções do Estado e da economia e da sociedade. A montagem técnica da cabeça dele, os critérios epistemológicos da cabeça dele valorizam a racionalidade formal, um sistema legal piramidal fechado de normas, um conjunto sistêmico que se divide em Código Civil, Penal, e ele vai dividindo em códigos, corpos gerais de normas abstratas e impessoais, a estrutura lógica dedutiva de interpretação, há uma separação entre criação e interpretação do direito, e ele vai operar a visão do direito a partir de uma teoria geral do direito baseada no direito civil. Ou seja, a teoria geral do direito, para ele, é o direito civil. Fundamentalmente, ele vai olhar, através do direito civil, a sociedade brasileira a partir das seguintes premissas. Ele olha a sociedade como uma sociedade estável e permanente. Ele olha a sociedade a partir de práticas jurídicas orientadas em torno de interesses. Ele trabalha com a adjudicação tradicional do direito, não é? Premissa maior, premissa menor, conclusão necessária. Ele trabalha com a segurança do direito, a segurança instrumental e a segurança do cidadão. Quer dizer, é claramente uma visão de mundo, vamos dizer, de uma sociedade mais estabilizada, de uma sociedade menos, vamos dizer, complexa. É claramente o quê? Uma visão de mundo de uma sociedade onde eu tenho uma baixa dose de conflituosidade, uma baixa dose de tensão, uma baixa dose de mobilidade ascendente e descendente. Não é? Geralmente, nós vamos perceber que os civilistas, não é, tendem a olhar a teoria geral do direito construída a partir dos valores da estabilidade e da permanência social,
das práticas jurídicas orientadas em torno de interesses, da adjudicação e da segurança instrumental. Eu me lembro que em 1998, por aí, um pouquinho mais cedo, 97, 98, eu coordenava a pós-graduação do Largo São Francisco e eu promovi ali um debate sobre a reforma da grade, isso da pós-graduação, e isso caiu também na comissão de graduação, que também os alunos quiseram, na época, distinguir a reforma da base. E nosso diretor era um diretor de formação jesuíta, professor Junqueira de Azevedo, que dizia o seguinte: olha, eu quero fazer uma proposta. Eu sou um jesuíta, eu sou um conservador, sou professor de direito civil, toda a teoria geral do direito, para mim, tem de ser vista a partir da realidade do direito civil. E a realidade do direito civil olha o Brasil através da estabilidade da permanência, estabilidade social, da permanência dos valores, olha as práticas jurídicas orientadas por interesses, olha a aplicação do direito pelo critério de adjudicação, o juiz tem de fazer uma interpretação literal, como se existisse uma interpretação literal, e privilegiava a segurança instrumental. E aí ele fez uma proposta que deixou a congregação absolutamente perplexa. Ele queria criar um segundo curso de direito. O primeiro curso é esse que vocês têm. E o segundo curso de direito era um curso igual ao que nós temos, só que todos os professores deveriam ser professores de civil. Traduzindo, o que ele queria criar era um curso em que o professor de direito público, direito constitucional, fosse um civilista, o direito administrativo fosse um civilista, o professor de penal fosse um civilista, o professor do trabalho fosse um civilista, não é? Qual é o viés ideológico dele? Ele não era capaz de compreender que naquele momento, 1998, nós estávamos terminando, basicamente, uma crise já econômica pesada do segundo mandato do governo Fernando Henrique, uma certa percepção de que o PSDB não conseguiria eleger o próximo presidente da República, que o Lula e o PT se ascenderiam ao poder, ou seja, havia uma pane generalizada dos setores mais conservadores e, naquele momento, a sociedade brasileira estava bastante dividida. Portanto, naquele momento, a realidade era uma realidade de instabilidade, era uma realidade de mudança, era uma realidade de interesses ou práticas jurídicas orientadas em função de valores mais conservadores e valores mais progressistas. A ideia era substituir no judiciário a adjudicação pela ponderação, pelo balanceamento entre as partes, equilibrar as partes, favorecendo sempre a parte mais fraca, e ali a ideia era de uma segurança no sentido da nação, não é? E não no sentido das partes de um processo. Vejam, a ideia do professor Junqueira era uma ideia que praticamente vinha de um professor fechado na sua biblioteca, que não se olhava em momento algum para além do enfoque interdisciplinar do direito civil. Não é? Então, vejam, o tipo ideal weberiano de um jurista conservador é esse que vocês estão vendo aí. Basicamente, ele valoriza, não é, o Estado liberal, e a partir daí ele desenvolve uma teoria geral do direito, uma análise jurídica, que valoriza a noção de racionalidade formal, um sistema legal fechado à base de normas, códigos, estrutura lógica dedutiva, a separação entre criação e interpretação. Já os mais progressistas trabalham com uma combinatória de racionalidade formal e material, olham o direito público em detrimento do direito civil, olham os princípios em detrimento das normas, daí a ideia de sistema legal aberto, olham a substituição dos códigos numa sociedade que vai se tornando mais complexa por leis especiais, olham o deslocamento da titularidade da iniciativa legislativa do legislativo para o juiz de primeira instância. À medida em que nós temos princípios na Constituição, um juiz pode deixar de lado a norma e começar a interpretar com base nos princípios. Foi o que fez o Sérgio Moro. Ele praticamente desprezava o direito penal. Ele aplicava o princípio constitucional da moralidade administrativa para condenar. Como o princípio da moralidade administrativa é muito vago, ele condenava quem ele quisesse. Daí vem, então, a ideia de que ele era um consequencialista. Ele queria atingir uma realidade. Ele não era garantista. Qual é a estratégia nessa visão mais aberta? Claramente é uma visão interdisciplinar. A visão funcional, ela valoriza a racionalidade formal, mas ela vai também valorizar a racionalidade material. Ela vai valorizar as normas, mas também vai valorizar os princípios. Com isso, ela vê um sistema legal aberto. Ela vê que a sociedade vai se tornando cada vez mais complexa. Não dá mais para ficar só na época dos códigos. Não é? Nós vamos pegar um período final do século XX, chamado, pelos alguns civilistas, a era da descodificação e a substituição da descodificação pelas leis especiais. Nós vamos trabalhar com uma interpretação finalista do direito. O que é que queria o legislador de 1988, por exemplo, para o Brasil? Não é?
Vamos deslocar a titularidade da iniciativa legislativa do parlamento para os juízes de primeira instância. É aí que os juízes vão se dividir em juízes alternativos, juízes do direito alternativo, que jogavam uma interpretação à esquerda marxista dos princípios, juízes para a democracia, que jogavam uma interpretação social-democrata, bem Fernando Henrique, padrão Fernando Henrique, na primeira instância, a Associação dos Magistrados Brasileiros, bem conservadora, formada pelo pessoal do Estado Liberal. Quer dizer, vocês vão perceber que, à medida em que nós caminhávamos ali na ideia de uma sociedade do século XX para o século XXI, 1998, final do governo Fernando Henrique, para o governo Lula, nós estávamos lidando com uma sociedade instabilizada, uma sociedade que mudava, uma sociedade em que as práticas jurídicas eram orientadas em função de valores. O modelo funcional do direito vai captar exatamente isso. Vai olhar a sociedade. Enquanto o conservador vai olhar pelo modelo formal a sociedade pelo ângulo da estabilidade e da permanência, o jurista mais aberto com uma visão funcional vai olhar a mesma sociedade pelo ângulo da mudança e planejamento. Enquanto um olha as práticas jurídicas orientadas em função de interesses, o outro vai olhar as práticas jurídicas orientadas em função de valores. Enquanto um joga, não é, a análise a partir da adjudicação, o outro vê o balanceamento e o equilíbrio. Vejam o que eu quero dizer, não é? Vejam o que eu quero dizer. Basicamente, o que eu quero dizer é que dá para colocar, Lucas, agora a visão do direito dogmática e não dogmática. Eu vou agora olhar o direito a partir de duas visões. A visão dogmática é a visão normativista. A visão não dogmática é a visão funcional. Esse é um quadro weberiano. A aula de hoje é chatíssima, mas é uma aula absolutamente necessária. Eu não sei se ela está clara para vocês. Não é? Quando eu dou aula, olhando para vocês na sala de aula, eu me sinto mais descontraído. Não é? Me sinto mais livre para poder criar essa aula. Aqui eu tenho de seguir e ficar preso a isso. Mas vejam, a concepção dogmática do direito, coloquem-se vocês como alunos de constitucional. Já vai entrar um quadro sobre constitucional. Mas vejam, peguem quem vem de uma tradição de um professor dogmático, de um professor com uma visão formal. E quem vem de um constitucionalismo a partir de uma visão funcional. Vocês têm dois professores titulares, ambos ótimos, maravilhosos, excelentes, brilhantes. Mas ambos dão a mesma matéria, o mesmo programa, os mesmos pontos, só que um vai com a visão dogmática e o outro ensina pela visão não dogmática. Os juristas que trabalham com uma visão dogmática têm uma concepção do sistema jurídico como um sistema jurídico fechado. Só operam a partir de um critério de racionalidade formal. São treinados e ensinam uma ciência do direito positivista, normativista, legalista. O seu grande ídolo é Hans Kelsen. O seu método é um método lógico-dedutivo. Eu parto de uma regra abstrata como premissa maior, vejo o fato concreto como premissa menor e trabalho dentro de uma perspectiva de conclusão necessária. O contraponto sociológico. Vamos imaginar que os juristas com formação dogmática tenham lido sociologia. Não eu. Mas vamos imaginar que eles tivessem lido sociologia. Se eles tivessem lido sociologia, eles teriam lido Durkheim. Eles teriam lido um autor da conservação social. Eles teriam lido um autor que trabalha exatamente com a ideia de estabilidade social. E eles olham o ensino do direito a partir de uma abordagem estrutural que qualifica o juiz, que qualifica o advogado, ou seja, eles encaram o ensino do direito como um ensino profissionalizante. Quando nós pegamos, no limite, um professor funcional, uma abordagem funcional, ele vai ensinar aquela matéria a partir de uma visão mais aberta, um sistema jurídico mais aberto, vai combinar a racionalidade material, portanto, questões de legalidade e vigência, com questões materiais, portanto, questões de justiça e eficácia, vai deixar-se levar por uma ciência do direito baseada na tópica jurídica, na teoria da argumentação, na pragmática, que envolve a teoria da argumentação, e na teoria da decisão. Ele vai trabalhar com modelos mais weberianos, outros modelos mais marxistas. Ele vai olhar a sociedade, não é? Se ele tivesse lido a sociologia, muitos leram, não é? Nesse caso, sim, os professores de direito com uma visão funcional leram sociologia, eles trabalham com um enfoque interdisciplinar, ou eles vão lidar com Marx, e aí vão trabalhar com a ideia do conflito e a teoria marxista de revolução, ou vão trabalhar com a ideia de tensão e equilíbrio em Max Weber. Quer dizer, eles vão interagir com os sociólogos com uma sociologia marxista, com uma sociologia weberiana. Enquanto os professores mais tradicionais partem do topo da pirâmide para a base, num raciocínio lógico-dedutivo, os professores funcionais e a sociologia do direito trabalham da base social e vão subindo. Trabalham do problema concreto para identificar os gargalos estruturais e vão subindo para mostrar a inviabilidade daquele sistema.
Ou seja, o método é um método problematizante. O método é um método interrogativo. O método é um método sociologizante. Não é? A abordagem, geralmente, é processual ou funcionalista. E aí tem um dado interessante. Geralmente, os professores com uma visão funcional do direito trabalham com uma dimensão formativa. Trabalham dando qualidade pedagógica ao seu exercício acadêmico. Mas eles sabem que eles não estão formando juristas neutros. Sabem que não dá para formar jurista neutro. Sabem que eles têm de assumir uma posição política. Sabem que esses alunos vão assumir posições políticas. Ou seja, eles não trabalham com a ideia de uma qualificação técnico-profissionalizante. Eles trabalham com uma qualificação formativa, vamos dar uma base teórica, vamos desenvolver modelos analíticos, vamos desenvolver teorias do direito, mas sabemos que os nossos futuros alunos, os futuros advogados, vocês, terão sempre uma visão de mundo, ou seja, a minha aula vai ser entendida por algum viés ideológico da parte de vocês. Vamos agora caminhar exatamente para uma tentativa de fazer uma análise mais prática disso, com a qual eu iniciei a aula. Vamos para a próxima, não é? É a constituição típica ideal de constituição que nós temos. Esse quadro, não é? É um quadro em que nós vamos olhar, a partir daí, os modelos típicos ideais de constituição. Vamos pegar, eu me dou muito bem com o professor Elival, me dou muito bem com o professor Virgílio. Fui professor de todos os assistentes do Elival, quase todos, e fui professor de todos os assistentes do Tojal e do Virgílio. O professor Elival, inclusive, trabalhou na equipe do meu pai durante muitos anos, lá na FEA. Eram muito próximos, meu pai morreu há muito tempo. O que eu quero dizer é que, se vocês pegarem um professor, eu não gosto de nominar, porque dá a impressão que a gente joga um contra o outro, não é isso. Mas se eu pegar um professor padrão Luiz Roberto Barroso, ele terá uma visão da Constituição como algo aberto. Se eu pegar um professor como Gilmar Ferreira Mendes, ele terá a Constituição a partir de uma visão rígida. Se eu pegar um professor como Virgílio, ele terá uma visão aberta. Se eu pegar um professor como o professor Elival, terá uma visão rígida. Eu não estou aí tomando partido, claro que eu tenho meu partido, entre uma visão rígida e uma visão aberta. Não é? Agora, vejam, se vocês olharem os livros de constitucional e compararem, não é? Se vocês compararem, por exemplo, os livros dos professores do Largo São Francisco de Constitucional, e se vocês compararem os livros dos professores de Direito da Federal do Rio de Janeiro, e principalmente da UERJ, aqueles que são professores de Direito Constitucional e foram orientandos do professor Barroso, não é? Aí eu vou citar o Diogo Werneck Arguelles, o Leandro Ribeiro, o Fernando Leal, a Lígia Fabre Campos, o Tomás Pereira, o Michael Mohalen, o Pedro Cantissano, o Eduardo Jordão e o Daniel Vargas. Eles publicaram há 1 ano e meio um livro chamado Constitucionalismo de Realidade. Não é? A ideia deles é, nós temos de ensinar o direito constitucional com uma visão aberta. Ter uma visão aberta do direito constitucional é ensinar o direito constitucional a partir da realidade brasileira, a partir dos gargalos da sociedade brasileira, dos conflitos estruturais da sociedade brasileira, dos litígios estruturais, dos litígios estratégicos da sociedade brasileira. Quer dizer, a visão que eles têm do direito constitucional é de começar de baixo para cima a partir de uma visão aberta. Se vocês olharem a tradição do Largo São Francisco, nós tivemos um professor que chegou muito jovem e ficou muito tempo no Largo São Francisco, foi um bom professor, o professor Manuel Gonçalves. A visão dele é, vamos olhar o direito a partir do direito constitucional numa visão rígida, o direito pelo direito. Enquanto esses aqui propõem, não é, o direito constitucional pela realidade. Vejam, em matéria de sentido, os rígidos trabalham com uma visão de uma Constituição restrita. A natureza da Constituição é uma estrutura normativa, portanto, ela tem um caráter esquemático. O objetivo é verificar como é que nós podemos discutir a segurança do direito pela Constituição. A nossa visão de mundo é de uma visão de uma racionalidade exclusivamente formal. Somos técnicos em normas, não no conteúdo das normas. Não nos preocupamos se elas são justas ou injustas, mas preocupamos com o seu encaixe lógico-formal, uma norma com a outra. Recusamos os princípios, vamos dizer que eles dizem que os princípios abrem caminho para interpretações criativas, abrem caminho para o ativismo judicial. Vamos trabalhar com uma interpretação secundum legem. O que é uma interpretação secundum legem? É uma interpretação exegética. Quer dizer, eu parto da lei. A lei diz que é crime. Foi praticado um crime, logo eu tenho uma sanção penal. Não é? É uma interpretação simplista demais para uma sociedade complexa demais. Nós vamos ver isso na aula da semana que vem. E eles trabalham com a ideia de um controle legislativo negativo por meio do controle concentrado da constitucionalidade das leis no Supremo Tribunal Federal.
Quando nós olhamos os professores com uma formação mais sociológica, mais aberta, mais funcional, eles veem a Constituição pelo seu sentido mais amplo. Eles veem a Constituição como um processo político-jurídico. Eles veem a Constituição como um texto flexível que vai mudando conforme a dinâmica. Essa mudança se dá exatamente por interpretação de normas e princípios. Ou seja, enquanto os professores tradicionais veem a Constituição como uma estrutura normativa e ensinam essa estrutura sem identificar a história que está por trás dela e a evolução do tempo do ponto de vista histórico, os professores com uma visão mais aberta fazem exatamente o inverso. Eles partem de uma análise da Constituição como um processo político permanentemente aberto, um processo político-jurídico. Eles introduzem uma interdisciplinariedade, não é? Que é a natureza do processo político e a natureza econômica que dá origem a grandes conflitos sociais. A ideia deles é de que a Constituição é, a ordem constitucional, necessariamente flexível num país tão dinâmico como o brasileiro. Em vez de trabalharmos com a segurança do direito, nós temos de trabalhar com viés finalista. O que é que a Constituição realmente quer? O que é que os juristas de 1988 realmente queriam? Em vez de trabalharmos na perspectiva da segurança jurídica do indivíduo, vamos pensar na ideia do bem comum da sociedade a partir da ideia de bem comum que os constituintes votaram, não é? Com isso, a minha racionalidade não é exclusivamente formal. Não vou discutir a Constituição discutindo questões de vigência, de lógica formal, de controle de constitucionalidade das leis, de lacuna e de antinomia. Mas eu vou discutir questões relativas à eficácia, não é? Preciso voltar para a Constituição típica ideal, não é? Os valores vão ser valorizados, vão ser enfatizados como critérios de decisão. O valor da neutralidade vai ser substituído por uma interpretação finalística. Vejam, alguns professores com uma visão de uma Constituição aberta se sentiram tão sufocados, mas tão sufocados nas faculdades tradicionais de direito, que eles saíram dessas faculdades. Um deles foi o Fábio Comparato, que vocês já ouviram falar. O Fábio era um professor de Direito Comercial. Se sentiu tão sufocado que ele trocou o Departamento de Direito Comercial pelo meu departamento. E, a partir daí, ele dava uma espécie de um curso que falava sobre direitos humanos, mas ele mostrava a importância de lermos a Constituição a partir de uma interpretação teleológica, a partir da ideia de justiça social e de reconhecimento das garantias fundamentais. O outro professor é o professor Carlos Ari Sundfeld, da PUC. Ficou preso numa visão tão formalista da que a PUC tem de administrativistas que ele precisou criar a Sociedade Brasileira de Direito Público e trocou a PUC pela Fundação Getúlio Vargas, não é? Ele ensina o direito administrativo a partir de uma visão aberta do direito, de uma visão funcional do direito. Ele não tinha mais interlocutores dentro da PUC, por mais que ele seja um professor muito querido dentro da PUC, do ponto de vista acadêmico, ele precisou caminhar para a Fundação Getúlio Vargas, onde no curso de Direito, não é, na primeira turma, metade dos professores era orientada por mim. Não é? Todos, portanto, com uma visão aberta. Até hoje, uma das características vamos dizer, do curso de Direito, tanto do Rio quanto de São Paulo, da GV, é que eles foram criados pelos dois primeiros professores de Sociologia do Direito no Brasil, o Joaquim Falcão e eu. Não é? Professores, quando a disciplina foi colocada como disciplina obrigatória. Com isso, o que eu quero dizer é que, enquanto os constitucionalistas, com uma formação mais rígida, procuram dificultar a reforma, os professores, com uma formação mais aberta, trabalham com a ideia de que essa reforma pode ser feita pelo Judiciário. O Judiciário, pelo Supremo, pode, de certo modo, reinterpretar e, ao reinterpretar, recriar a Constituição, dando a ela durabilidade. E, com isso, eles trabalham, basicamente, com uma visão de controle que fortaleça a representatividade das instituições. Esse é o debate que vocês vão ter hoje, não é? Esse debate na Comissão de Constituição e Justiça, quando os bolsonaristas apresentam um projeto, a bolsonarista, a presidente da comissão, Bia Kicis, e a relatora, a bolsonarista, a deputada Cris Tonieto, todos trabalham dizendo que o que nós temos hoje, em função dos princípios, são 11 ministros que se revelaram legisladores, e cada um interpreta, conforme a sua ideologia, o que está escrito na Constituição. E ela quer tipificar como crime esse tipo de interpretação, que, segundo ela, não é a interpretação praeter legem, a interpretação que busca resultados, a interpretação que é uma interpretação que parte do ponto de vista de que a Constituição tem textos ora fechados, ora abertos, não é? De certo modo, essa Constituição acaba, como é que eu digo, sendo para ela uma Constituição que permite o ativismo judicial, e o que eles querem é criar crime de responsabilidade, tipificar como crime de responsabilidade a interpretação de uma Constituição aberta. Quer dizer, de uma burrice só, ela não entendeu absolutamente nada. Ela quer impedir, não é,
tendo uma Constituição aberta, ela quer impedir 11 ministros do Supremo de interpretarem uma Constituição aberta a partir de um viés ou de um modelo analítico de natureza funcional. É isso que ela está dizendo, que a autora do projeto, na exposição de motivos, na justificativa. O STF vem alterando o sentido literal da Constituição, e com isso ele está usurpando o poder constituinte, que se confunde com a soberania nacional e tem como titular único e exclusivo o povo brasileiro. Essa é uma... Se vocês lerem o meu último artigo, publicado no blog O Estado da Arte, quando eu digo que o presidente Bolsonaro diz que respeita a democracia, mas ele espera que o povo dê um sinal, e vocês tiveram, na semana passada, o povo dando um sinal, eu autorizo, vocês viram que foi a autorização, pedir um regime militar sem Supremo Tribunal Federal, sustentado pelo presidente da República. Pediram um golpe. O que vocês estão lendo hoje é exatamente isso. Essa crítica justifica esse tipo de argumento. O presidente da República não quer que os juízes interpretem a Constituição, a não ser conforme a interpretação que ele, presidente, faz da Constituição. O STF vem alterando o sentido literal da Constituição, diz a aparecerista, que é uma deputada bolsonarista do Rio, vinculada aos filhos do presidente. Com isso, ele usurpa o próprio poder constituinte, que se confunde com a soberania nacional, e tem como titular único e exclusivo apenas o povo brasileiro. Em outras palavras, eles estão reescrevendo com as suas interpretações a Constituição do Brasil com seu ativismo judicial. E com isso eles estão violando o Congresso. Estão violando os direitos do povo. Porque o povo é que, no fundo, tem de escolher quem interpreta a Constituição. E os 11 do Supremo não foram escolhidos pelo povo. Quer dizer, vocês estão percebendo claramente a confusão reinante que nós temos no Brasil. Para a gente poder concluir, eu diria para vocês, que não sei se fica claro com o que eu estou tentando passar, não sei se fica claro para vocês o que eu disse com relação aos tipos. Eu tenho aí 2 tipos weberianos. Tipos ideais são tipos que não existem na prática. São métodos com base nos quais nós desenvolvemos certas ideias a partir da teoria. Eu tenho aí um modelo mais rígido de Constituição, um modelo mais aberto de Constituição. Esse modelo mais rígido de Constituição é um modelo que parte de uma abordagem estrutural do direito. E eu tenho aí um modelo de uma Constituição mais aberta que parte de uma abordagem funcional do direito. No Supremo, se nós olharmos, nós temos 2 ministros, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, que se caracterizam por essa visão rígida. Nós temos um ministro, que é o Barroso, que é abertamente defensor desse modelo funcional. O ministro Fachin também é defensor, a ministra Luísa Weber também é defensora desse viés mais aberto. Vejam, o que é que vocês têm? A partir desse simples modelo, vocês já podem começar a fazer com um estudante americano ou um estudante alemão, onde a sociologia do direito é bem desenvolvida, já fazem. Vocês já começam a fazer análises, vocês vão trabalhar em escritórios que vão tentar antecipar, a partir daquilo que os juízes do Supremo já escreveram, pelos votos que deram, vocês vão ser treinados a antecipar os votos. Hoje, principalmente, nós vamos ver que os escritórios americanos começaram a trabalhar com isso. Por exemplo, mandam seus estagiários ou mandam seus advogados júniores para assistir reuniões de órgãos colegiados em Brasília, no CAD, na Comissão dos Valores Imobiliários, no STJ ou no Supremo, para ver como é que vota o Lewandowski, como é que vota o Gilmar, como é que vota o ministro tal, e depois vai jogando no computador, e vão processando. A tendência dele é produzir, em matéria de família, um voto assim, em matéria de economia, um voto assado, em matéria de política, um voto daquela linha. E sempre esse modelo dos escritórios valoriza em torno, ele é usado, ele é desenvolvido em torno de 2 eixos, um mais conservador, um mais aberto, uma visão mais rígida, uma visão mais aberta. O que eu gostaria de fazer, para terminar a minha aula, e não ultrapassar o momento da minha aula, é, basicamente, dizer a vocês o seguinte: a tendência no mundo inteiro é de nós termos a possibilidade de fazer interpretações com base em estatísticas, mostrando que o modelo de análise do direito de natureza formal, portanto, o formalismo, o normativismo, o dogmatismo, o keynesianismo, foram modelos que funcionaram no Brasil, no momento em que o Brasil, ou um funcionário de um modo geral no mundo, mas particularmente na América Latina e dentro da América Latina no Brasil, no momento em que nós vivíamos em sociedades de média complexidade.
o modelo de uma Constituição mais aberta, o modelo funcional, o modelo de natureza interdisciplinar, já é desenvolvido no Brasil, começa a ser desenvolvido no Brasil, a partir de um momento em que a sociedade brasileira vai se tornando mais complexa. Eu vou começar exatamente a partir da semana que vem a minha aula a partir dessa ideia de complexidade. Vou começar exatamente a partir daquilo que eu estou tentando dizer para vocês. Vejam, em 1940, 32% da sociedade brasileira era urbana, 68% era rural. 40 anos depois, a identidade geoocupacional mudou. Em 1940, o Brasil era um país de baixa ou média complexidade. De 1980 para cá, o Brasil é um país de altíssima complexidade, ou de alta complexidade. Sociologicamente falando, para alguém que venha de alguma teoria do modelo funcional do direito, complexidade é a tendência que a sociedade tem de se subdividir em sistemas subespecializados, funcionalmente diferenciados. Complexidade é uma tendência de subdiferenciação de uma natureza funcional. Lembram que eu já disse isso nas duas últimas aulas e vou insistir isso o tempo todo. O que eu quero dizer com isso? Uma sociedade de média complexidade é marcada pelos seguintes valores: estabilidade, continuidade, padronização, universalidade, espaço territorial. Vejam bem, uma sociedade de média complexidade ou de baixa complexidade é baseada pela estabilidade, pela continuidade, pela ideia de padronização, comportamentos padronizados, pela ideia de universalidade, de respeito ao espaço territorial. Não é? Vejam o que eu estou querendo dizer. Numa sociedade de média complexidade, como era a sociedade brasileira entre 1940 para baixo, 1950, 60, eu já era nascido em 1960, mas a sociedade brasileira era uma sociedade marcada pela estabilidade, pela continuidade, pela padronização, pela universalidade, pelo respeito ao espaço territorial soberano, e com isso nós podíamos trabalhar com um sistema jurídico fechado à base de normas. A cabeça de alguém que professa um modelo estrutural é a cabeça de alguém que olha a sociedade e vê a sociedade brasileira vamos dizer, pelo padrão de uma média complexidade. O professor Junqueira, quando dizia eu quero civilistas dando aula de direito público, a visão de mundo dele era da sociedade brasileira valorizando os princípios da estabilidade, continuidade e padronização. Ele não era capaz de entender o que acontecia depois da Zona Leste. Ele não era capaz de perceber as mudanças socioeconômicas que o Brasil sofreu. Não era capaz de entender as inovações, as mudanças nas pautas morais que a presença da mulher no mercado de trabalho causou, levando à expansão do divórcio. Eu me lembro que o meu professor de Direito, eu não posso dar o nome, porque foi professor aí da casa, foi desembargador, e o irmão dele foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Era um dogmata, dava uma aula absolutamente técnica, mas quando eu me formei em Direito, foi aprovado no ano a lei do divórcio. E esse homem, que era um velhinho católico, aqui perto na igreja da Rua Maranhão, Santa Terezinha, transformou a aula de direito civil sobre divórcio numa aula anti-lei do divórcio, não é? Dizendo que aquilo ia destruir a unidade da família brasileira, da família cristã. Eu me lembro que, não com essa linguagem, eu e alguns colegas, somos hoje todos professores universitários, levantamos a mão e dissemos: professor, se nós olharmos o que está acontecendo com a sociedade brasileira, esse projeto foi apresentado 4 vezes, em 1950, e nós estamos discutindo agora a sua aprovação em 1977. Ele demorou 27 anos para ser aprovado, o mesmo projeto. Só que, basicamente, nós tivemos um aumento da complexidade entre 1950 a 1977. E hoje nós temos uma sociedade que valoriza a mudança, a inovação, a flexibilidade, a diferença e esses espaços de fluxos pelas redes sociais. E hoje nós temos uma concepção de sistema jurídico aberto. A resposta desse professor foi: isso é coisa do capeta, isso é coisa de comunista. Não é? Ou seja, ele olhou a reforma do direito civil, a reforma do direito de família, por um ângulo religioso. Em momento algum passou para ele a ideia de que o senador Nelson Carneiro, entre 1950 e 1977, apresentou praticamente o mesmo projeto 4 vezes, porque ele caiu 3 vezes, foi derrubado e foi aprovado na 4ª vez. Na 4ª vez, a sociedade brasileira já era uma sociedade urbana industrial de massas. Nas primeiras vezes em que o projeto foi derrubado, o Brasil era um Brasil mais atrasado, menos complexo. O que eu quero dizer com isso? Vocês viram, não vou voltar terminando a aula, mas vocês viram que os professores com uma formação funcional falam muito em código. Em compensação, os professores que têm uma visão funcional do direito falam na decadência dos códigos e da substituição dos códigos
pelas leis especiais. Não é? O que são as leis especiais? Numa sociedade de média complexidade, eu posso trabalhar com os códigos. Agora, à medida em que a sociedade vai se complexificando, não é? Vejam, na medida em que a sociedade vai se subdividindo em subsistemas funcionalmente diferenciados, cada subsistema vai precisar de um direito a partir das suas necessidades. Se cada subsistema precisa de um direito a partir das suas necessidades específicas, como é que eu posso montar uma ideia de código que é um corpo geral de regras que atenda, não é um código que atenda a todas as necessidades de de subsistemas sociais? Eu vou ter, não é, o mapa do poeta argentino, que me falta o nome agora, não é? Ele tem um mapa tão extenso que ele se confunde com do Borges, Jorge Luis Borges, que ele se confunde com a própria realidade. Os juristas mais progressistas começaram a trabalhar a ideia de descodificação e substituição da ideia de descodificação pela ideia de leis especiais. Se vocês olharem, o Código Comercial hoje continua em vigor, mas os alunos vão também, com os professores mais jovens, aprender as leis especiais. Leis que introduzem padrões de contabilidade, leis de recuperação da empresa, lei de sociedades anônimas. Quer dizer, nós vamos tender a perceber uma mudança na arquitetura do direito, e essa mudança na arquitetura do direito, a partir de uma visão funcional, com base nessa transição de uma sociedade de média complexidade para uma sociedade de alta complexidade, é o tema da nossa próxima aula. Quer dizer, as 3 primeiras aulas eu usei para, vamos dizer, abrir a caixa de ferramentas, mostrar que nós estamos trabalhando com uma sociologia do direito, que é uma variante da sociologia. A sociologia surgiu no século XIX, a sociologia jurídica surgiu no século XX, a sociologia jurídica surgiu porque o século XX começou a mostrar uma série de problemas que, no fundo, eram os problemas inerentes a uma sociedade que caminhava de uma média complexidade para uma sociedade de uma alta complexidade. Qual é a tendência de uma sociedade da média complexidade em relação a uma sociedade de alta complexidade? A tendência, né, basicamente, é no sentido de que uma sociedade de baixa complexidade ou de média complexidade em relação a uma sociedade de alta complexidade, quer dizer, essa transição da média para a alta complexidade, ela vai ter as seguintes características, e aí eu termino. Nós temos, na sociedade de média complexidade, conflitos unidimensionais, interpartes. Numa sociedade de alta complexidade, nós temos conflitos coletivos e pluridimensionais. Numa sociedade de média complexidade, nós temos conflitos bipolares. Numa sociedade de alta complexidade, nós temos conflitos multipolares. Numa sociedade de baixa ou média complexidade, nós temos partes homogêneas. Numa sociedade de alta complexidade, nós temos partes heterogêneas. Numa sociedade de baixa complexidade, o judiciário trabalha com o mecanismo de soma zero. Alguém ganha, alguém perde. Não é? Quem perde, perde tudo, quem ganha, perde tudo. Hoje, nós estamos percebendo que, numa sociedade de alta complexidade, com mediação, arbitragem e juízes mais sensíveis sociologicamente falando, a ideia de que conflitos não são lineares. E não sendo lineares, os juízes não precisam trabalhar com a visão de uma soma zero. Ou seja, vocês vão perceber que quem ganha leva 50,5%. Quem perde, não é, sai com 49,5%. Quer dizer, a ideia de que não haja uma perda total no derrotado e uma vitória absoluta no vencedor. A ideia de que haja uma composição. No quinto lugar, há uma temporalidade linear na sociedade de média e baixa complexidade. Nós vamos ver, com o avanço das tecnologias de comunicação em tempo real da economia, que há conflitos não lineares na sociedade globalizada de hoje, é uma sociedade de alta complexidade. E, por fim, nós vamos começar a perceber que, na transição da sociedade de baixa complexidade para a sociedade de alta complexidade, os conceitos do direito tiveram de mudar. A maneira de pensar o direito tiveram de mudar. A maneira de ensinar o direito teve de mudar. A maneira de nós olharmos o funcionamento das carreiras jurídicas, a estruturação das carreiras jurídicas teve de mudar. Eu não vou achar aqui, mas uma das coisas que também não passei para o Lucas, mas se o Lucas me lembrar, é mostrar para vocês o que é a realidade dos escritórios do direito. Há muitos anos atrás, lá no Centro de Estudos de Direito e Sociedade, que funcionou na Faculdade de Direito, que eu dirigi, no PET-CAPES, nós fizemos um levantamento dos melhores escritórios e maiores escritórios de advocacia, já na linha de uma sociedade baseada na complexidade dos conflitos. E comparamos os escritórios, esses escritórios mais modernos, com os antigos escritórios padrão Miguel Reale, não é?
Padrão, Goffredo Teles, os grandes juristas da minha época, no curso de graduação. Eram duas coisas completamente diferentes, eram duas maneiras completamente diferentes de praticar o direito. Na semana que vem, a minha ideia vai ser partir dessa tipologia e começar a discutir por que nós vivemos hoje uma crise do judiciário. Por que nós vivemos hoje uma crise de insegurança do direito? O que aconteceu com a sociedade brasileira? Para onde a sociedade brasileira está se dirigindo? Que tipo de arquitetura jurídica está surgindo? Ou seja, a aula da semana que vem, se vocês entenderam, espero que tenham entendido, as 3 aulas anteriores, essas e as 2 aulas anteriores, já é uma aula que vai ficar mais fácil de ser dada. A aula de hoje eu acho que foi uma aula muito pedregosa, não é muito metodológica, eu espero ter sido claro, eu simplifiquei muito, espero ter conseguido dar uma boa aula e espero que vocês se cuidem, porque na semana que vem nós vamos começar a discutir, não é, números, nós vamos começar a olhar alguns números, a evolução da conflituosidade no Brasil, o número de decisões nos tribunais inferiores, o avanço, digamos assim, da carga de trabalho das magistraturas superiores, a multiplicação de normas do Brasil, a pressão que o Banco Mundial fez no governo Fernando Henrique e no governo Temer para que nós tivéssemos uma redução dos princípios e caminhássemos para uma linha de uma visão formalista do direito, como é que nós tivemos, em alguns momentos, a expansão da arbitragem no Brasil. Ou seja, a ideia é começar a discutir o Brasil contemporâneo a partir de uma leitura sócio-jurídica dentro dessa tipologia. De um lado, sociedade de média complexidade, de outro, sociedade de alta complexidade. De lado, Deu uma travada. Eu não sei se foi só para mim. Não, travou aqui também, Lucas. Travou aqui também. Tá. Bom, se o professor Faria não sei se ele vai tentar entrar de novo, vamos esperar mais uns minutinhos aí, senão a gente vai para o monitor. Bom, eu acho que como a gente está um pouco já em cima do horário, vocês podem ir saindo aí, indo para a sala da monitoria. Eu vou ficar um pouco só para esperar se o professor Faria vier, ou só para avisar. Mas acho que ele tinha praticamente terminado. Qualquer coisa eu deixo gravado aqui no finalzinho da aula, eu aviso vocês, mas acho melhor, então, vocês já irem para a monitoria. Lucas, vamos dar algum intervalo ou não? Vocês que sabem. Você viu? Voltou. Então, caiu, não sei por que não, caiu uma vez, caiu a segunda vez. Só terminando, né, o que eu quis dizer é que a semana que vem nós vamos começar a fazer uma aplicação, fazer uma leitura do Brasil com base em números. Então, eu quero dizer que é muito importante que vocês tenham entendido a minha metodologia. Não é? A minha metodologia é lidar com tipos ideais. Tipos ideais de um ensino dogmático, de um ensino não dogmático. O ensino dogmático é monodisciplinar, o outro é interdisciplinar. Um trabalha com uma ideia de Estado liberal, o outro trabalha com uma ideia de Estado social-democrata, e por aí vai. Eu acho que a primeira parte do curso, essas 3 primeiras aulas, elas costumam ser muito difíceis para uma escola, para os alunos de uma escola de direito tradicionalmente formalista. Mas você, no começo, eu, quando comecei o meu curso, minha atividade como professor, dava aula no 5º ano, pedi para descer para o 2º ano, e quando a gente dá aula no 2º ano, os alunos não estão totalmente viciados.
Portanto, eu termino aqui e volto a dizer, eu espero que vocês tenham gostado da aula, porque ela é, vamos dizer, chave para eu poder discutir o que virá semana que vem. Lucas, estou passando para você. Um abraço a todos e que se cuidem, por favor. Obrigado. Professor, o senhor já tomou a segunda dose? Já tomei a segunda dose. Já tomei a segunda dose e estou livre a qualquer momento para poder voltar à minha outra casa e sair de São Paulo. Isso é bom. Eu queria agradecer a todos vocês. Eu tenho recebido pelo chat algumas perguntas, alguns agradecimentos. Eu gostaria de dizer que essa interação nossa é muito boa. É uma pena que a gente não se vê, mas isso alimenta, digamos, dá tesão para o professor dar uma boa aula e vocês, ao mesmo tempo, merecem uma boa aula. Isso que eu quero dizer. Por isso que a equipe tem essa preocupação que nós temos de cumprir os horários e coisas desse tipo. Bom, estou falando demais, peço desculpas se falei bobagem. Lucas, pode pegar. Pessoal, bom, quem está saindo, acho melhor todo mundo já ir para a sala das monitorias, aí vocês combinam lá se querem dar um intervalo de 5 minutos. Aí, mas acho Lucas, só um detalhe. Por acaso, eu passei para vocês aquela ideia dos economistas do Brasil pós-64? Eu acho que passei, não passei? Passou para mim, passou. Só me deem mais um minutinho. Esse interessa a você. Tá. Quer que eu projete aqui? Eu quero que você projete. Eu quero que vocês percebam que não existe nos cursos de Direito no Brasil o que existe nos cursos de Economia. E chamo a atenção para vocês para a importância disso de que vocês forem buscar emprego. Basicamente, nos cursos de Economia, vocês têm uma identificação da tendência de cada curso. Se vocês olharem na parte de cima, está escrito no meio, não é? Lá em cima, esquerda, à esquerda e direita à direita. E no meio, Rio. Se vocês olharem, não é? Isso na horizontal. Na linha vertical, vocês vão ver Rio, embaixo São Paulo. Basicamente, se vocês olharem, o que eu quero mostrar para vocês é basicamente o seguinte. Nós temos algumas universidades, não é? Em que o curso de economia por exemplo, olhando à esquerda, no Rio de Janeiro, o curso do FRJ é um curso com viés mais crítico, que valoriza a direito e ciências sociais como formação predominante para os professores, resiste uma americanização do ensino de economia, principalmente resiste aos padrões de Chicago, e trabalha com uma visão de economia política, dando uma ênfase a uma interdisciplinariedade da história e da política e da economia. Não é? Na direita, os cursos de direita dão um curso com uma formação mais predominante em engenharia matemática, valorizam uma forte adesão ao mainstream americano, portanto, MIT, Harvard, e são os cursos que são vigorantes nas universidades americanas. Não é? Se vocês olharem, quando a gente fala nos economistas do UFRJ, nós falamos em economistas, na sua grande maioria, na sua esmagadora maioria, com essa visão de mundo, aspas, esquerda, fecha aspas, com uma formação predominante em direito e ciências sociais, com forte resistência à americanização do ensino jurídico e com uma ênfase na história e na política e na economia. Se vocês olharem os professores de direita no Rio de Janeiro, que estão na Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Pós-Graduação em Economia, na Fundação Getúlio Vargas, eles são americanos, com uma formação americana, predominantemente com uma visão de engenharia e matemática, uma forte adesão ao mainstream americano, e são professores que trabalham, vamos dizer, com viés de mercado. No meio fica o pessoal do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e o pessoal da PUC do Rio, que fez o Plano Real. Quando nós caímos na linha da metade, nós vamos perceber estruturalismo e economia política na posição à esquerda e monetarismo ortodoxo na posição à direita. O que é que nós vamos perceber? Nós não temos monetaristas ortodoxos em São Paulo, não é? Nós temos monetaristas ortodoxos, padrão Paulo Guedes, no Rio de Janeiro. O padrão de São Paulo é baseado ou num curso mais intermediário, que é o curso da fé, e é baseado também numa visão mais crítica no padrão da Unicamp e no padrão da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, onde vocês têm a edição de uma revista, que é a melhor revista de economia, a revista de economia política, não é? Claro que eles dão matemática, mas eles não dão matemática naquele viés econométrico que vocês têm. O que é que eu quero mostrar para vocês? Nós ainda não conseguimos ter, na análise das faculdades de Direito do Brasil, um quadro semelhante. Eu posso identificar as melhores universidades brasileiras, mas eu não consigo colocar, por exemplo, a UERJ à esquerda, não consigo colocar a Faculdade de Direito da USP à direita,
eu não consigo colocar as GVs numa posição, as duas GVs numa posição mais à esquerda, mas ao mesmo tempo elas também não são escolas de direito. Quer dizer, o ensino dominante no Brasil continua sendo esmagadoramente um ensino de natureza normativa a partir de uma visão estrutural do direito. Não é? O que vocês têm, sim, são professores, isoladamente, em cada universidade, fazendo um trabalho meio de formiguinha de tentar modificar um pouco essa visão do ensino do direito. É isso. Até logo, termino, falei demais hoje. Só para registrar, a única transparência que sobrou aqui foi essa daqui dos tipos ideais de direito. Tá? Você pode passar para eles, dá no mesmo também. Tá bom. Ela é mais do mesmo? Eu pensei que a aula não fosse durar tanto, e acabou durando, por isso que eu joguei mais material um pouco na linha de adiantando a matéria. Gente, obrigado. Certo. Estou saindo. Obrigado. Boa aula. Bom seminário. Obrigado. Pessoal, podem, então, já ir para a sala de seminário e vocês combinam lá se dá tempo de algum intervalo ou se vão direto. Mas melhor já ir para o link lá. Vitor, Daniel, se precisarem de alguma coisa, só me chamarem aqui, tá bom?